Fala turma, sejam bem-vindos a mais um Capita Cash. E no episódio de hoje, tenho certeza que a galera aí muito específica e talvez até muito criticada por essa mania de falar tanto desse assunto, e eu me coloco aí nesse grupo também. Durante bastante tempo fiquei aí nessa, a galera chama de seita, né? E hoje até tô com uma camisa aqui especial para gravar esse podcast, tá certo? Então, sejam bem-vindos aí mais uma vez e venham aqui acompanhar com a gente. Não se esquece aí de se inscrever no canal, tocar no sininho aqui, tá certo? E aproveitem aí o nosso podcast de hoje. Rafa, meu irmão, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite aí, tá certo? Valeu, Jorgeão. Desde já, queria que você se apresentasse aí pra galera. Já tá aí com a camisa da Go CrossFit, mas eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho quem é Rafael Coelho, como é que foi sua história aí desde o início, né, até chegar aí na Go CrossFit. Mas antes eu vou te falar que você vai ter trabalho com esse podcast aqui pra editar, porque eu falo bastante. Não tem problema não. Jogue duro aí que a gente tem todo o tempo do mundo. Seguinte, bom, eu sou Rafael, tenho 38 anos, sou casado com Bruna, tenho 2 filhos. Bernardo, meu mais velho, tem 9 anos, Arthur, meu mais novo, tem 6. Sou soteropolitano. Nasci aqui, vivi aqui minha vida inteira até me formar. Me formei em engenharia civil na UFBA. E aí quando me formei, fui morar fora. Não fora do país, na verdade. Morei fora de Salvador durante 7 anos aproximadamente. Morei um tempo no Pará, sempre trabalhando com obras, né? Pará, uma rápida passagem em Tocantins. Depois passei um pouquinho mais de tempo em São Paulo. E Rio de Janeiro foi o estado que eu passei mais tempo. E aí em 2014, no início de 2014, eu fui para Guatemala e fiquei lá até 2016, morando 2 anos na Guatemala. Foi quando aí eu retornei pro Brasil. Trabalhando com obra lá também? Trabalhando com obra. Eu trabalhei quase 10 anos na Odebrecht. Quase diretamente, sempre assim, em canteiros de obra, não sim, às vezes na produção, no campo, né? Às vezes eu trabalhava na parte comercial. E no último ano eu trabalhei na área de desenvolvimento de mercado, né? Buscando novos negócios. Sim. No país, na Guatemala. Entendi. E aí em 2016 voltei para o Brasil. Surgiu a crise da Lava Jato, enfim. Sim, toda aquela... Odebrecht, foi uma empresa que sentiu bastante, né? Bastante mesmo. O impacto foi muito grande. Isso. Então, e aí chegou em 2016, a gente voltou. Em maio de 2016 a gente voltou, a família. Você foi com sua família também para lá? Fui com a família, foi. Meu segundo filho, Arthur, nasceu lá, guatemalteco. Então... e aí em maio a gente voltou para recomeçamos tudo do zero, né? Eu lembro que quando eu recebi a notícia, né, que ia ser demitido da Odebrecht, eu e minha esposa, a gente conversando, e aí o que a gente vai fazer? Tipo, vai fazer agora o que a gente quiser, né? Porque tô livre. A gente vai ter que começar tudo do zero, então a gente faz o que a gente quiser, né? Então vamos começar. E foi que naquele momento eu sempre tinha aquela pulga atrás da orelha, que sempre quis ter meu negócio. Né? Sempre pensei, quero ter meu negócio. E quando a gente tava, né, já naquele momento lá na Guatemala, decidindo assim, a gente vai voltar pro Brasil, e só tinha duas coisas certas, que a gente ia voltar a morar em Salvador, que eu queria estar perto de minha família e da família de minha esposa também. Sim. E que eu ia tentar empreender, né? Aí você decidiu voltar. Enfim, eu tenho 2 irmãs, né? Sou filho do meio. Tenho 2 irmãs, meus pais, que são 2 referências para mim também, são casados até hoje, então são pessoas que eu sempre me espelhei bastante. Agora não são empreendedores, mas tem diversas outras virtudes, mas o empreendedorismo foi assim... A picadinha do empreendedorismo, não foi nada, vou seguir o exemplo do meu pai, de minha mãe. Sim, entendi. Eles meu pai trabalhou muito tempo no polo petroquímico, e minha mãe foi funcionária pública. E de onde foi que surgiu assim essa vontade de ter seu negócio? Como é que você tinha essa vontade? Boa pergunta. Eu não sei. Se você falar de onde surgiu, eu nunca tive... Se você perguntar assim, eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio. Era uma coisa sua assim já. Exato. Por exemplo, eu fui trabalhando na obra na Ferrovia Norte-Sul, no Tocantins. E aí tinha um amigo meu que trabalhava lá também, e aí a gente pensou nesse momento, foi talvez a primeira vez que eu pensei em empreendedorismo, né? E a gente comprar uma carreta, um caminhão prancha, para alugar, porque a gente via que o mercado de construção civil estava aquecendo.
Inclusive, se eu tivesse feito isso naquele momento, teria dado certo. Mas aí foi a primeira vez que eu tive a ideia de empreender. Mas não foi um negócio assim do tipo... não, surgiu a gente olhando, fez conta ali, quanto é que custa uma carreta, um caminhão, foi ali... Nada assim... se a gente ia alugar por tanto, a gente tava vendo ali o movimento, quanto a empresa pagava pelo aluguel de um equipamento daquele, tudo. Foi a primeira vez que surgiu a ideia de empreender. Só que por outro lado também, eu estava entrando como engenheiro trainee da Odebrecht e era muito atrativo também. Sim. Não só pela questão de você pensar assim, era um salário bom, mas todo mundo que estava na Odebrecht, naquele momento o cenário que a gente tinha é que você entrar lá e ia se aposentar lá. Uhum. Né? O nome da empresa era muito forte, né? E quem estava lá dentro tinha uma questão assim, a pessoa é da Odebrecht e aí vai... E fora que muita gente com 40 anos de empresa, entendeu? Então você entrava com certo que ia se aposentar lá, se quisesse. Sim, né? Entendi. Então, via por trás assim, e fora o nome, então você via assim, a possibilidade de crescimento, de se dar bem na vida financeiramente, tudo isso podia acontecer lá dentro. Tem uma estabilidade, né? Isso. Eu diria, né? Então eu sempre pensei em empreender, mas por outro lado também eu nunca tive a coragem, né? Ou talvez nunca foi tão forte de eu chegar para mim mesmo e falar assim, vou largar o Odebrecht e vou empreender. Uhum. Até porque assim, o pessoal falava que a gente recebia assim, uma lavagem cerebral, mas nosso comprometimento, nossa entrega para a empresa era muito grande. Uhum. Era assim, nós que eu falo assim, eu via outros colegas também do mesmo jeito, mas eu sei lá, eu mudei a data de minha lua de mel e cortei minha lua de mel por causa do Odebrecht. Na hora de fazer, não, peraí, eu tenho que antes pensar na empresa, né? Então, você entende. Então assim, nunca passou pela possibilidade, era tão entrega tão grande, um comprometimento tão grande que nunca passou a possibilidade de falar assim, vou pedir para ir embora, entendeu? Entendi. Mas sempre tinha que negócio, quero ter meu próprio negócio, sempre fico ali. Você sabe que eu tô te perguntando isso assim, desde já, porque eu já escutei de muita gente, até mais experiente, de tempo, de trabalho, quanto de empresa, quanto de idade, que empreender é um dom. A galera fala muito isso assim, não. Mas eu acho que quem quer empreender é meio que dom, assim. Nem todo mundo consegue empreender, nem todo mundo tem sucesso empreendendo. Então por isso que às vezes eu pergunto, de onde veio essa sua vontade? Porque geralmente essas pessoas que falam isso, né, que empreender é um dom, é porque também não sabem explicar da onde veio isso. Às vezes tem o pai, tem a mãe, um tio e tal, segue o caminho ali. Mas você acredita nisso? É engraçado, né? Eu vou falar de alguns livros aqui durante nossa conversa. Massa, já vi. E tem um livro muito bom, que eu acho que todo empreendedor, principalmente, acho que todo mundo vale a pena ler. Mas tipo assim, tá na cartilha ali do empreendedor que chama Comece pelo Porquê. E o autor desse livro, ele fala o seguinte, que existem decisões que a gente toma. Ele fala assim acho que é o círculo da vida, né? Que você tem que, no meio tá ali o como, depois ele bota um segundo círculo que ele fala por dentro é o porquê, depois vem o como e por fora o que, né? O que você faz, como você está fazendo e por que você está fazendo. E o porquê tá por dentro, que ele fala também que é algo que vem de dentro para fora. Ou seja, as decisões que a gente toma às vezes, as ações que a gente toma, que é algo do nosso, não é racional, ela vem de uma parte do cérebro que está ali no consciente. No miolo ali, dentro do nosso cérebro. Porque a nossa parte periférica do cérebro é a parte mais desenvolvida. Uhum. Então é a parte mais racional. Então quando você quiser fazer alguma coisa, tomar uma decisão racional, é fácil você explicar porque você vai tomar uma decisão. Eu tô com sede, eu vou beber água. Talvez seja. Mas quando você vai explicar alguma coisa que vem de dentro, que é um negócio que é o porquê, por isso que ele fala assim, comece pelo porquê. E vem de dentro, é difícil você explicar, porque às vezes é algo que não se conecta com a razão, sabe? Então para você definir é mais difícil. Então talvez você falando isso corrobora um pouco, né, no sentido de que quando você vai empreender, às vezes tem essa questão né, algumas pessoas podem empreender por uma necessidade, né?
pô, tô passando fome, preciso empreender. Sim, né? tem que ganhar dinheiro. Existe, ali, né? tem que ganhar dinheiro, tem que fazer. Mas tem gente que vem realmente de dentro esse negócio, e às vezes até realmente é difícil explicar. Então talvez a desculpa, entre aspas, Seja é um dom, né? E é difícil explicar porque é algo que realmente vem de dentro ali, vem. Ele fala, né? Não vem do coração, né? Mas tipo assim, metaforicamente falando, talvez no eufemismo, vem do coração, Sim. mas vem dessa parte do cérebro que ela não se comunica bem com a parte que você tem a razão, então é difícil explicar. Que você consegue definir. Não né? sei se foi muito confuso, mas é interessante. Depois eu vou lembrar o nome do autor e fala. Não tem problema nenhum. Eu entendi perfeitamente. E eu falo isso também porque eu não tive nem mãe nem pai que empreendesse. Sempre foram funcionários e tal. Minha mãe sempre muito esforçada. Minha mãe é a famosa PAN, né? Foi pai e mãe a vida toda aí. Só que eu sempre tive essa vontade de ter algo meu. Na verdade, como eu me formei em Direito, então naturalmente você tem dois caminhos, né? O cara faz concurso ou o cara vai virar advogado mesmo, abrir o escritório dele ou vai trabalhar em algum escritório. E aí no início eu queria fazer concurso, né? Aquela coisa, eu tenho um tio delegado e tal, federal, aquela imagem, né, dele. Sempre tive essa questão de ocupar uma posição dessa interessante e tal. Mas do meio do caminho pro final, eu falei, não, isso aqui não é esse negócio de ficar engessado. Já meio que já começou a nascer em mim uma vontade de fazer o meu próprio negócio, a minha vida, desenhar os meus ideais, meus horários, né? E aí fui abrir escritório, enfim, aí segui. E não foi influência de ninguém, pelo contrário, sempre foi algo meu, como você tá falando, veio de dentro, né? Uma coisa assim que, pô, por quê? Eu não sei, eu sei que eu sempre tive vontade. Sacou? E é massa, aí você falou esse porquê, eu vou até depois você me falar. Ele tem 2 livros, Encontre Seu Porquê e Comece Pelo Porquê. O da capa vermelha, que eu recomendo, e minha memória é péssima, então volta e meia eu posso estar confundindo os livros, mas Comece Pelo Porquê, se eu não me engano, é da capa vermelha, e depois tem Encontre Seu Porquê, que é um pouco mais uma dinâmica diferente, mas os dois vale a pena, mas Comece Pelo Porquê é essencial. É massa demais, né? Já é uma dica pra galera aí, né? Já é uma dica pra galera. Eu vou até pegar minha pescazinha aqui pra te falar depois. Vou te falar qual é o livro já. Mas aí conte, aí você chegou aqui no Brasil de volta com essa perspectiva, e como é que você desenrolou isso aí? Porque primeiro você tinha 2 filhos, não é fácil, né? A família, toda aquela coisa, volta, né? Vou fazer o quê? Já é uma decisão complexa. Né? Simon Sinek. Simon Sinek. Ele tem um vídeo no YouTube muito conhecido, que é um TEDx que ele gravou, que é justamente isso, que ele fala do ciclo da vida, assim. Mas vamos lá. Mas tá anotado. Naquele momento foi o seguinte, qual era o cenário, né? Eu me entreguei muito para o Odebrecht, né? Vivi muito em função do Odebrecht, né, até então. E quando eu voltei, aí, por mais que a gente tinha feito conta, eu falei assim, a gente tem aqui tantos anos de sobrevida. Sim, das economias que a gente tem e tudo. Mas me preocupava muito eu ter 2 filhos, minha esposa ter abandonado a carreira dela, né? Não dava para ela estar me acompanhando e trabalhando, e ter 2 filhos, né? E ao mesmo tempo que às vezes eu ficava fazendo essa reflexão do tipo assim, ao mesmo tempo que meus filhos me faziam muito me cobrar naquele momento, porque você imagina assim, eu não tinha outra opção se não ser eu, naquele momento, o provedor Sim, perfeito, de perfeitamente. casa. Minha esposa estava se encontrando também. Minha esposa, ela é formada em administração, e ela sempre falou que era frustrada no que ela fazia. Ela tem um dom, aí você fala assim, com crianças. Ela hoje tem uma escola que é uma das coisas que mais me orgulha de ver funcionando, porque realmente é uma escola que partiu com um propósito lindo. Depois vocês procuram Escola Vila Alecrim. Sim. E ela ainda estava se encontrando. Então, e eu falei, pô, essa responsabilidade é minha, né? Vamos correr atrás disso aí. Então, naquele momento, assim, eu me preocupava muito, né? E aí, era uma das coisas que até hoje eu reflito, que eu via meus filhos... talvez seja um pouco pesado o que eu vou falar, mas só pra entender, assim, uma espécie de uns... meus carrascos não, mas, sabe? Não, entendi. Eu me cobrava, porque eu tinha que dar uma solução. Né? Você não tinha outra opção. Né? Então eu me cobrava muito pelo fato de ter 2 filhos naquele momento. Mas ao mesmo tempo, foram meus filhos
que me fizeram ter aquela... fazer a força a mais pra fazer assim, porra, eu preciso fazer por eles também. Sim. Então, cansava de trabalhar até de madrugada fazendo conta, porra, vou lá fazer planilha de viabilidade, trabalhei muito de madrugada, né? Trabalhava muito porque às vezes era o horário que eu mais produzia, até hoje é um pouco assim, é o horário que eu mais conseguia produzir, porque é um horário silêncio também, né? Silêncio, ninguém me incomoda, meu celular não toca, não tem WhatsApp, não tem... Então, ao mesmo tempo eu perdi muita noite de sono por causa deles, né? E não tenho dúvida que graças a eles também, né? Não só a eles, mas o resultado essa cobrança que veio, eu tive uma energia a mais, eu tive um gás a mais, eu puxei um pouco mais de garra pra atuar. Então, naquele momento era isso, a gente voltando pro Brasil. Eu tinha trabalhado 9 anos fora do Brasil, de Salvador. Então eu nunca trabalhei como engenheiro civil em Salvador, então não tinha contato um network para fazer, um bom empreiteiro, então alguém para mim. E aí quando eu voltei eu queria abrir uma empresa. Aí chamei um amigo meu que estava lá, que a gente se conheceu na Guatemala. Já se conhecia antes, mas ficamos amigos na Guatemala. Aí eu falei, velho, não tem nenhuma empresa que tá contratando, vamos abrir nossa construtora aqui. E ele também saiu, né? Na mesma pegada. Aí 3 meses depois, meu chefe de lá saiu e falei, porra, bora, vamos aqui. Aí juntamos 3, só que eram 3 pais de família, né? 3 pessoas com orçamento alto. Uhum. E aí começamos uma construtora chamada Pradeira, que era até um nome de um prédio que tinha lá na Guatemala. E aí no meio do caminho da Pradeira eu abri a Gol. Só que naquele momento a Gol... A Gol abriu em 2017, agosto de 2017. A Pradeira ela abriu em novembro de 2016. Só que quando eu abri a Gol, eu achei que a Gol... Eu ia abrir, tipo assim, vou treinar às 5h30 da manhã, faço meu treino, dou uma olhadinha, ver se tá tudo ok, beleza, tchau, vou trabalhar. Já foi. Né? Como se eu não fosse trabalhar na Gol, né? E chegava de noite, pegava ali o caixa, alguma coisa, pronto. Vi ali, tava tudo certinho. Aí a Gol, quando a gente começou de uma forma... eu falo assim, acho que eu não tenho nenhum medo de falar que a gente mudou um pouco até a estrutura do CrossFit, das academias de CrossFit, o padrão. Existia geralmente um certo padrão. Quando veio a Gol, acho que a gente mudou um pouquinho esse padrão e depois algumas até acompanharam. Acho que a gente subiu o nível, certo? Uhum. Eu sempre fui muito exigente também no que fazia. Eu lembro, quando eu achei o galpão da Gol mesmo, quando eu olhei, eu falei assim, eu só olhava como o ponto de vista do aluno, né? Uhum. Então eu falava, pô, a corda vai ter aqui, as argolas aqui, vai ser pensando assim, na satisfação do cliente, né? Então você pensei com o ponto de vista do aluno. Então, antes de você, como foi que você escolheu o CrossFit? Como foi isso? Verdade. Porque você já falou aí da Gol, né? Mas assim, como foi que essa decisão? Eu passei minha vida, eu sempre fiz atividade física. Só que depois que eu entrei na Odebrecht, eu antes de entrar na Odebrecht, eu fazia corrida de aventura. Então fazia provas às vezes de 7 horas até provas de 30 horas já fiz. Puxa mais um pouquinho aqui, tá. Ficou um pouquinho baixo. Tá, desculpa. Nada. Então quando eu, antes de entrar na Odebrecht, fazia corrida de aventura. Então eram provas de longa duração. É tipo aquelas maratonas, essas coisas? Prova, por exemplo, eu já fiz uma prova que a gente largou na sexta passada, meia-noite. E aí você começava um quarteto correndo com um cavalo pro quarteto, corria 3 km, largava o cavalo, depois fazia 20 km de trekking para subir um morro, descer, acho que eram 120 metros de rapel, pegava a bike, pedalava uns 50 km, depois pegava um remo, descia uma corradeira que a gente desceu. Final de semana inteiro. A gente foi acabar domingo de manhã. Nossa. Então assim, eu sempre fiz atividade física. Massa. Só que quando eu entrei na Odebrecht, fui morar na cidade que era 20 mil habitantes. A cidade era muito pequena. E eu comecei a trabalhar na noite. Então, a partir disso, eu engordei uns 30 quilos. Véio. Nossa. Eu tinha um porte físico de atleta, digamos assim, e fiquei com um porte físico de uma pessoa Porque você também parou, né? Parei. Porque eu não conseguia. O metabolismo... Eu tentei, por exemplo, eu trabalhava à noite. Aí tinha uma academia. Eu tentei ir pra academia, a academia fechava na hora do almoço, que era o horário que eu tava acordando. Entendi. Aí eu falei, levei a minha bicicleta, falei, vou pedalar. Aí arranjei um lugar pra pedalar, a cidade era muita poeira e muito cruzamento. E passava a moto tudo, eu falei, vou pedalar na estrada. Aí quando eu fui pedalar na estrada, na verdade arranjei um caminho, uma vicinal pra pedalar. Depois eu olhei e falei, rapaz, não pegava o celular, não. Se eu tomar uma queda aqui, não sei o que, aconteceu alguma coisa, só vão me ver amanhã. Aí vou pedalar na estrada. Aí na estrada não tinha acostamento. Teve uma hora que eu tava descendo, eu lembro que eu tava descendo a ladeira. Quando eu olhei, vi um caminhão de gado subindo. Aí eu falei, só falta agora vir um descendo. Aí quando eu olhei, vinha um descendo. Aí eu puxei, era uma bicicleta de mountain bike e joguei tinha uma trilhazinha assim que... Sim, no meio do mato ali, no meio do mato, do lado da estrada, e o caminhão passou assim, sei lá, um palmo de minha mão, de meu braço.
Aí eu falei, não tem condições de pedalar na estrada também. Aí comecei a ficar sedentário, né? Aí não conseguia fazer atividade física, engordei muito. Eu passava quase, tipo, eu acordava assim... Porque você virava madrugada, né? Acordado. Eu ia dormir 4 horas da manhã, meu turno acabava 3 e pouco da manhã, eu dormi 4. E aí ficava sozinho e comia. Né? Ficava comendo, final de semana bebia, então... Enfim, fiquei muito tempo sem atividade física e procurando, né? Quando eu tava na Guatemala, procurando atividade física para fazer em grupo. Porque nesse intervalo eu tentei corrida, fiz uma meia maratona, tentando me encontrar, mas eu queria esporte coletivo. Aí até que eu vim pro Brasil um dia, né? A gente vinha final de ano. Quando eu voltei pra lá, falei, rapaz, vou procurar esse CrossFit. Quando você voltou, você viu aqui quando voltou? Levei 1 ano pra começar o CrossFit, porque eu achava que o CrossFit lesionava. Todo mundo. 1 ano. Isso aí já é uma parada aí que exato. 1 ano pra entrar no CrossFit. Falei, sabe uma coisa? Eu vou procurar esse CrossFit. Aí no primeiro dia eu falei, porra, fiquei destruído. Fiz um treininho besta lá, todo dolorido. Eu falei, quebrado. Pronto. Aí na mesma hora que o negócio me motivou, aí procurei um nutricionista, aí pronto. A alimentação tá logo assim, sei lá, primeiro mês 10 quilos, perdi. De porrada já. Só que aí o clima na Guatemala, na empresa, já tava pesado, né? Aquele negócio, porra, não tá saindo obra, não sei o que, porra... Aí já existia a preocupação, não sei quem foi preso, porra, o BNDES não tá pagando, né? Aí já tava aquele negócio. Então, eu, naquele momento, qual era a minha válvula de escape? O esporte. O esporte. Eu acordava de manhã cedo, ia fazer meu treino. E isso, impressionante assim, como me ajudou. Eu acordava cedo, eu treinava às 6 horas da manhã, porra, descarregava tudo lá, né? Era o esporte em uma comunidade forte, né? Apesar de ser individual, você faz junto com outras pessoas. Sim. Então eu fiquei de janeiro até maio no CrossFit. E tanto que a gente voltou, de lá eu já estava procurando onde é que eu ia fazer CrossFit aqui. Né? Para não deixar de fazer, né? Exato. Então o CrossFit, e tanto na volta também, quando eu cheguei aqui, existia muita ansiedade, muita incerteza, essas coisas. O CrossFit também, quem segurava a minha onda. Sim. Então... eu conheci ele já estava vendo o benefício do CrossFit, né, na questão sua física. Saúde, né? E aí estava conhecendo e percebi também qual era o benefício que o CrossFit me fez na saúde mental. Então foi ali que eu estava começando o CrossFit, né? E quando eu cheguei aqui, eu tive um pouco de dificuldade de achar, porque eu treinava num box na Guatemala muito bom, sei lá, vou chutar aqui, mas devia ter uns 600 metros quadrados, um box grandão, assim, um galpãozão. E lá, aí quando eu cheguei aqui, eu tomei um baque porque não achava nada parecido. Né? Grande desse jeito. Isso. E na Guatemala, pô, os imóveis são mais baratos, né? Custo de vida é mais barato. Imposto mais baixo. Então, eles tinham equipamento de primeira linha que trazia ali dos Estados Unidos, pagava 12% de IVA, então era mais fácil. Sim. E aí eu fiquei naquela, né? Falei, porra, sabe? Eu acho que ainda cabe mais CrossFit aqui. E cabe um CrossFit na pegada que eu tinha lá, que eu chamava Vitan CrossFit. Aí comecei, fiquei naquela, tava fazendo CrossFit na Alcatel, onde fiz bons amigos lá. Tenho uma ótima relação com o dono de lá também. Foi a pioneira aqui. Meu xará. Acho que foi, né? E aí fiquei naquela, falei, pô, cara. Aí na época eu tava fazendo uma obra no Clube Espanhol. Aí eu falei, pô. Aqueles prédios lá? Tava fazendo uma obra, uma quadra de squash. Ah, sim. Aí eu falei, pô, vou botar o CrossFit aqui. Só que aí, a sócia de minha esposa hoje, na época era a cunhada dela, né? Ela virou e falou assim, vá pro lado de lá, que lá de lá não tem nada. O que é lá de lá? É Patamares. Ah, entendi. Ela mora em Jaguaribe ali. Sim. Patamares, ela falou, vá porque lá não tem nada. Aí eu comecei a pesquisar tudo. Aí eu olhei, tinha uma afiliada no Imbuí, a outra tava em Lauro de Freitas, em Vila do Atlântico. E no meio do caminho esse espaço enorme. Isso aqui, bicho. Aí eu vou lá dar uma olhada, né? Só que nunca morei pro lado de Patamares, nunca, né? Aí comecei esse negócio a me chamar a atenção. Enfim, apaixonado pelo CrossFit, apaixonado, todo dia, segunda a sábado, né? Você faz sua programação em função do seu treino, me fazendo muito bem, cada dia mais me sentindo mais saudável, mais bem condicionado, topando cada vez mais apto a fazer diferentes desafios, enfim, rejuvenescendo, que eu acho. Inclusive no seu dia a dia também, exatamente. A gente sente muito isso. Bom. Aí pronto, aí eu olhei, aí fui ali na Avenida Orlando Gomes, tinha uns galpões. Novos, né? Bem novos, tinha acabado de... Eles tinham ficado prontos, acho que uns 2 anos atrás, só que teve um problema na construção, eles começaram a recalcar. Aí o dono precisou reforçar toda a fundação. Entendi, porque ficou vazio ali um tempasso. Reforçando, na verdade reforçando a fundação. Aí eu fui primeiro a aparecer lá.
Aí começamos a negociar e o lugar é fantástico, né? Eu sou suspeito pra falar, mas pra mim é o melhor CrossFit que tem. Em termos de estrutura, localização, Sim. estacionamento, tal. Pô, pra mim a Gol Piatã é o melhor que tem. Uhum. Aí fiquei... tava ali, aí acertamos o aluguel, aí eu falei, vamos nessa. Aí achei que ia entrar sozinho, né? Falei, pô, vou sozinho. Aí tava almoçando eu, um amigo meu, 2 amigos, um advogado, o outro administrador. Aí falei pro advogado, fui tirar a dúvida de né? Contrato, essas coisas e tal. Aí ele, mas pra que você quer saber disso? Eu falei, porque eu vou abrir um CrossFit. Aí ele, eu também vou. Aí eu falei, mas você nem sabe o que... Sabe? Não, eu vou. O que você fizer, eu tô junto com você. Tô colado. Aí o outro esperou acabar o almoço e falou assim, pô, velho, eu também quero. Era André e Vitor. Aí começamos o CrossFit ali, né? Começando tudo zero, pô, eu sou engenheiro civil, enfim, né? Ninguém da área. Ninguém da área. Fiz uma forma muito discreta no início. Eu tinha uma questão ética aí de não abrir pra ninguém enquanto eu tava treinando na Alcatel, né? Eu tomei muito cuidado, assim, por mais que já tivesse vazado, eu me neguei a negociar qualquer plano enquanto tava treinando em outro box de CrossFit. É né? pra não dizer que você puxou aluno Não queria de lá forma e alguma. tal. E por mais que eu treinasse na Pituba e o box era em Piatã, né? Não tinha, mas eu... Não tinha uma ligação Mas assim, mas podia rolar. Isso, tive muito cuidado. Tinha até um aluno que até hoje tá com a gente, que ele me procurava e falei, bicho, eu só converso com você depois que eu sair daqui. Uhum. Então, aí começamos, fomos montando a equipe e tudo, pô, e aí começou, né? Começou eu fazendo a obra, então eu tenho até um orgulho de dizer que eu participei das obras de todas as gols, tava ali em cima, comprando, enchendo meu carro de material de construção, passando pra lá, por aí vai. Eu chamo isso de diário de empreendedor. A gente faz tudo que tem que fazer, né? Exato. Eu tenho, tipo assim, eu uso muito como exemplo o porta-papel higiênico que a gente tem lá na Gol Piatã, que sou eu que aprendi, entendeu? Então, tipo assim, porque é o do mais simples. Sim. Eu falei, eu conheço desde o porta-papel higiênico aqui, até o que você falar, eu participei de tudo isso aqui. Então eu sei onde é que tá essa tubulação de água, ela desce nessa coluna. Então, o eletroduto veio assim, assado. Se tiver um problema ali e tal, você sabe onde tá tudo. Você sabe onde tá tudo. Então, e foi aí que em agosto, em 19 de agosto, vai completar 4 anos agora, quinta-feira, a gente abriu a Gol Piatã. Era um sábado, uma inauguração que foi assim, com o campeonato, tudo, pô, bicho pegou assim, aquela inauguração digna assim. Gloriosa. Com aglomeração, né, que negócio que hoje a gente tem dificuldade de ver. Mas foi ótimo, foi assim, excelente, e aí começamos com o pé direito, sabe? A gente começou, eu tenho um caso que eu me lembro que é o seguinte, até Clara e Excel, são 2 irmãos. Clara Carvalho, ela tem um Instagram até muito legal, acho que é Clarinha 1000 volts. Ela é uma médica residente, trabalha hoje, tá em São Paulo. Eu acho que eu sei quem é essa. Ela é amiga de uma amiga minha. Já fez viagem também. Ela é médica, não é isso? Ela é médica, já. Fez uma viagem pra África e tal, não foi? Eu exatamente. Já vi já, porque ela foi com uma amiga minha também. Acho que foi Natália e Bianca. Aí interessante foi o seguinte, que eu falei assim, a pré-matrícula tal dia. Sei lá, eu abri pré-matrícula na terça-feira, 8 horas da manhã. Aí eu morava no Caminho das Árvores, aí fui me arrumando, sei que eu falei, pô, ninguém vai chegar lá 8 horas da manhã pra... Sim. Aí eu tinha contatado a recepcionista, aí ela falou assim, Rafael, cadê você? Porque já tem gente aqui na porta. Aí E você em casa? E eu em casa, eu falei assim, pô, mas, sabe? Aí que imagina, pô, ninguém sabe da gente. Bateu 8 horas da manhã. Como é que já tem gente pra... E aí foi que a gente foi, tanto que foi as 2 primeiras matrículas, foi Clara e o irmão Celso. 2 pessoas assim que eu tenho um carinho muito grande. Porque ficaram marcadas. E aí começou. E aí realmente, eu não tinha nenhum benchmark, tipo assim, não tinha nenhuma referência em termos de quantidade de aluno, de tudo. E depois que foi uma coisa complicada, né, pra você também, até administrar. Eu não sabia se estava bem ou estava ruim. Contratar professor, coach, né? Como é que foi isso também? Porque você de outra área. Como foi que você conseguiu definir isso? Eu fui muito a indicação, né? Tipo, assim, chegava conhecendo, pô, no box tal tem um professor bom. Ali na Paulo Seixas tinha um box chamado Sotero. Aí uma amiga de minha esposa falou assim, lá tem um professor chamado Galileu, Thiago Galileu. Ele é muito bom. Aí eu falei, então vou lá fazer uma aula experimental. Aí fui fazer uma aula com ele. Aí chamei ele para ser o head coach da box. Aí ele visitou tudo, ele disse que ele até hoje ele tá falando, ele falou assim, rapaz, quando eu botei o pé ali na Gol, que eu mostrei, a Gol vai ser aqui.
quando eu botei o pé ali, eu falei assim, porra, vai dar bom. vai dar bom. A gente tá junto até hoje. É um cara que eu admiro, assim, tem muitos defeitos, como todos nós, mas é um cara que tá disposto sabe, evoluir, melhorar. mostrar, dar a cara a tapa, de assumir quando erra. Então Humildade então a gente tá muito junto, é um cara que eu gosto muito porque eu me sinto muito tranquilo para dar um feedback, ele recebe feedback dos outros de uma forma assim, então ele tá sempre disposto a, porra, hoje mesmo a gente teve uma reunião sobre isso, e ele começou a reunião e falou assim, ó, eu errei, eu que fiz essa brincadeira com o aluno, vou pedir desculpa para ele. A brincadeira no momento era assim assado, eu achei que não ia, mas vou pedir desculpa. Então foi ele que começou como head coach, e aí começamos, né? Foi ele e outro também chamado Kilson, e aí começamos a montar a equipe. Certo. E muito assim da equipe é o seguinte, foi coisa assim do tipo, eu não tinha como analisar muito o currículo do cara. Por causa da experiência em si também, né? Mas eu via muito assim, porra, esse cara acho que tem os mesmos valores que o meu, né? Eu lembro que tem um estagiário que tá até hoje com a gente, e ele tava me lembrando isso que eu não lembrava, tipo assim, na inauguração, né? A Goi ia inaugurar no sábado, ele bateu lá na sexta, pô, queria estagiar aqui, não sei o que, eu falei, beleza. Aí comecei 2 minutos, vem cá, você vai fazer o quê? Mas pode vir aqui amanhã, então já pode começar amanhã, ele posso. Então pronto, beleza, fechou. Então assim, pra mim não cabia, eu sempre pensei, é muito mais fácil a pessoa aprender a técnica, né? De dar uma boa aula, de saber a questão da educação física, da técnica, do que a pessoa ter aqueles, do que né? Eu concordo com você. Então, é muito melhor você pegar uma pessoa que não sabe desenhar o copo e você ensinar a desenhar, do que você passar valores para ela. Ela já carrega aquilo ali, é difícil você mudar. Então, muito da equipe foi construída assim. E você sempre muito detalhista, né? Eu percebo que você está sempre estudando, prestando atenção, observando. Eu sou inquieto. Eu sou. Outro dia eu tava brincando, né? Que eu falei assim, ó, as coisas estão. Tá passando a pandemia, né? E graças a Deus a gente tá começando, as coisas estão começando a ficar muito organizadas. Tá na hora de vir a 4ª unidade. Já eu tô precisando de um problema novo. Mas assim, eu tô sempre pensando. Sempre, graças a Deus, eu tô sempre. Eu paro, olho e falo assim, sabe? Sempre tem alguma coisa que tá ali. Eu acho que sempre tem alguma coisinha que a gente pode fazer melhor. Sempre concordo. Tem. Não, claro que não busco o perfeccionismo, né? Que também é ruim, né? Mas eu acho que assim, excelência, sempre tem alguma besteirinha que a gente pode olhar e falar assim, pô, isso aqui dá pra fazer diferente. Isso aqui dá pra melhorar um pouquinho. E dentro, assim, se eu tiver dentro dos meus recursos financeiros, que a gente tem um fluxo de caixa, que eu sou bem rigoroso com ele tudo, mas a gente vai estar ali, né? Não medindo esforço. Mas eu estou sempre pensando. Então, eu não sei se... Eu nunca me olhei muito como detalhista. Talvez, né? Às vezes a gente escuta algumas coisas, as pessoas têm uma impressão diferente do nosso. Mas eu vejo muito, assim, como uma pessoa muito quieta, né? Que está sempre analisando alguma coisa, sempre buscando uma melhoriazinha em algum detalhe, sabe? Aí, você falou, tá vendo? Tá vendo? É exatamente isso, porque a gente... Eu falo isso porque eu também... Me vejo muito assim, observando o detalhe. Eu tenho até uma frase que eu falo o tempo todo no Instagram e tal, nas coisas eu falo, o sucesso pra mim começa no detalhe. E poucas pessoas têm sucesso porque as pessoas não dão valor aos detalhes, entendeu? Então quando você fala assim, ó, pô, a corda vai estar assim, eu tô pensando assim porque eu tô pensando como o meu cliente, como o meu aluno. Pô, esse espaço aqui é legal, estacionamento assim, assado. É melhor contratar o cara que tem valores como o meu do que um cara que já sabe crossfit. Você vê, eu até me... Aí você falando agora, né? Aí eu paro pra pensar, né? Eu falo assim, não, realmente você tá certo. Talvez seja detalhista mesmo, por quê? De onde veio isso? Talvez não seja algo da minha natureza. Então, aí eu li um livro muito legal também que eu recomendo pra todo mundo, que é O Jeito Disney de Encantar. E a Disney, eles pensam em todos os detalhes, né? Então, eu vi um resumo desse livro aí. A Disney, então, quando ele chega ao ponto que na Disney, acho que a cada 6 ou 7 metros tem uma lixeira, então eles chegaram à conclusão que a pessoa não vai carregar o lixo por mais de 4 metros, né? Que é o meio da distância, né? Então, a cada 7 metros vai ter uma lixeira. Quando você muda de ambiente da Disney, a textura do piso muda. Então, assim, eu me inspirei nisso. Talvez eu não seja detalhista por natureza, né? Mas eu me inspirei em pensar nesses detalhes, né? Então, na Gol, se você entrar na Gol, nas unidades que arquitetonicamente fica fácil, elas permitem isso, de Piatã e Vilas, a gente tem umas placas vermelhas.
um corredor de placa vermelha, que é a ideia de você estar ali com o tapete vermelho para os alunos. Que não é a hora de treino, né? É o caminho, né? É um caminho e que como se a gente estivesse estendendo um tapete vermelho para os alunos ali. Então, são os detalhezinhos que aí eu penso realmente, eu tenho pensado muito nos detalhes, né? Muito mais na questão de promover uma experiência legal para os alunos, mas vejo assim que talvez não seja por minha natureza. Por isso que eu falei que... Não. Isso é porque, assim, às vezes a gente aprende que a gente tem que fazer alguma coisa porque é necessário. Então, às vezes você fala assim, pô, eu não era tão detalhista, mas eu entendi que é importante prestar atenção no detalhe. Então eu vou prestar atenção no detalhe. E às vezes é isso. Às vezes as pessoas elas não querem fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, você falou assim, porra, eu tava lá na Guatemala, engordei. Você sabia o que tinha que ser feito? Era o quê? Fazer atividade física, controlar a alimentação. E você tentou muito. E aí, né, no seu dia a dia, talvez a pessoa, porra, eu não consigo emagrecer, eu não consigo... Por quê? Você sabe o que tem que ser feito. Só que você tá ali, né, enrolando e tal, não sei o quê. Mas você abriu a primeira e como foi que você partiu para a segunda? Porque assim, já são Gol Horto, Piatã, Gol Horto e Gol Vilas. O que acontece? Aí, quando eu abri a primeira, esse sócio advogado, ele virou para mim e falou assim, Coelho, rapaz, eu quero sair da Gol. E a gente tá abrindo um escritório em São Paulo e eu quero botar meus recursos lá. Eu vou ter que focar lá, então eu queria ter essa grana na minha mão. Aí eu falei, tá, beleza. Vamos organizar. Bota aqui umas parcelas só que eu compro. Vamos passar ela. E aí peguei a parte dele. E aí ficou dois, né? Só ficou Vitor. E Vitor sempre foi assim, uma pessoa que sempre me trazia pro, né, ele sempre faz questão de fazer o papel do advogado do diabo, né? Então se eu falar que o negócio, vamos fazer pintar de azul, ele vai ficar me questionando porque não vai pintar de vermelho, né? Se eu falar, vamos fazer assim, ele vai falar, isso não. Então ele tá sempre fazendo essa provocação, muito saudável. Só que aí, a Gol Piatã começou, aí chegou, a gente abriu em agosto, sei lá, chegou no início de agosto de 17, chegou no início de 18, ele falou, rapaz, a gente vai abrir no Horto. Aí eu falei assim, bicho, o cara que mais fica me enchendo o saco, né? Fazendo aquele papel. Aquele papel, não sei o que, tá me chamando pra abrir no Horto, então... bora, né? Aí começamos a buscar um lugar no Horto. Começamos a buscar e o Horto é um bairro muito diferenciado, difícil, né? É diferenciado e difícil você achar um imóvel que caiba, né? Porque o CrossFit não é uma academia, por exemplo. Você pega uma Smart Fit. A Smart Fit ela é para ter 3 mil alunos, né? Não, CrossFit não quero que tenha pelo mais contrário, de 300 alunos. Não quero depender da unidade, não quero mais nem que tenha mais de 250. Eu quero... se eu chegar naquele número, eu falo, tá ótimo, não quero passar disso não. Porque senão eu vou começar a cair a qualidade do meu serviço. Sim. Então a gente foi pro Horto, penamos lá, achamos um espaço. E aí, realmente... E o interessante é o seguinte, que aí eu falo pra turma que às vezes tá pensando assim, né? Não tenho grana, não tenho isso, aquilo. Quando a gente abriu a Gol Piatã, eu tinha dado entrada eu pedi um financiamento do Banco Nordeste. Que eu queria fazer. É super complexo. Né? Só que demorou, teve mudança de governo. Na época, Michel Temer mudou algumas regras de financiamento. Demorou muito. Levou literalmente quase um ano. Não, levou um ano, porque eu tinha pedido antes de começar a Gol Piatã. Então levou um ano para ser aprovado. E aí foi na hora que eu achei o imóvel, eu recebi o ok do Banco Nordeste e falei assim, seu dinheiro tá aqui, é só você já pode botar na conta. Aí eu falei, né? Caiu como uma luva, né? Como é que, né? Não vou pro Horto. Então, foi interessante que Piatã, ela foi uma empresa que foi aberta 100% equity, 100% vocês custearam. Custeamos. Só que aí quando chegou no Horto foi 100% dívida. Né? Entendi. A gente tava com aquela grana ali, já tava tudo, então, pegamos aquela grana e botamos no Horto. E aí começamos também com o pé direito. Tivemos algumas dificuldades, porque a gente hoje no Horto, a gente não tá no imóvel inicial que a gente estava. A gente teve algumas dificuldades, né? Infelizmente eu não posso entrar nos detalhes aqui, mas a gente começou bem. Começamos bem no Horto e foi agosto de 18. Entendi. Né? Agosto de 18 a gente começou. E aí quando a gente estava lá, só assim que a gente começou, aí começaram os alunos que tinham filhos, começaram também aquele negócio do tipo, bota alguma coisa pra criança aqui. Aqui pra criança no Horto não tem nada. Aí veio meu sócio também. Esse mesmo, o Vitor. Isso, porque a gente tava numa casa que tinha térreo, primeiro e segundo. A gente tava no segundo andar.
E tipo, o primeiro tava vazio, essa casa tava toda vazia. Aí eu e Vitor, né, a gente começou a conversar. Aí olhamos pro primeiro andar e falamos assim, pô, a gente podia botar... Aí começamos a pensar, eu falei, pô, os estúdios aqui. Aí começamos a discutir o assunto. E ele falou assim, pô, mas eu não tenho condição de botar balé aqui. Não tenho condição de botar... Eu não tenho... Como é que eu vou virar... Não, professora de balé, você não vai dar aula assim, sabe? Né? Uhum. E aí a gente pensou o seguinte, não, vamos fazer o seguinte. E aí criamos um conceito que assim, vamos fazer um cowork de atividade física. Então, se você dá aula de judô, então, ó, vem cá, eu te dou aqui uma sala com tatame, tá pronto para você usar. Ar-condicionado, tá toda bonitinha. Eu faço a gestão aqui da porta para fora, agora da porta para dentro é contigo. Beleza, beleza. Então, pronto. Como é que contar a mensalidade? A gente fechava ali o acerto ou não. Esse percentual vem para mim, esse percentual para você, pronto. E você já tinha demanda, né? Tem isso também. Já tinha gente procurando. Aí, abrimos estúdios. Só que aí, bicho, que começou uma trabalheira imensa. Porque eu tinha o meu público do CrossFit que eu me comunicava muito bem com eles. E aí, de repente, eu começo a ter um público que são crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade e os pais dela. Que nem sempre eram alunos do CrossFit também. Que não eram, então era outra pegada. E aí comecei... Aí pronto. Rapaz, aí os 3 primeiros meses dos estúdios, eu falo que me consumiu muito mais do que os 1 ano e meio dos 2 boxes CrossFit antes. Então começou uma demanda muito grande. Era uma exigência, um nível, outro tipo de exigência. Porque você pensa que o CrossFit é a galera, mesmo, acabou o treino, tá sem camisa, cai no chão. Tá nem aí. Tá nem aí. Não, pô, lá tinha que estar bonitinho. Eu lembro que uma vez eu recebi uma reclamação. Eu na hora não tava lá dentro, aí hoje que é minha gerente, ela me ligou e falou assim, pô, tem uma mãe reclamando aqui que o banheiro entupiu. Aí eu falei, mas entupiu por quê? Jogaram não sei quantos papel higiênico. Eu falei, pô, e como é que não entope, né? E a mãe falando, porra, como é que o banheiro... Tinha uma mãe reclamando que o banheiro tinha entupido. Eu falei, mas como é que não entope? E se jogaram praticamente um rolo de papel higiênico dentro, sabe? Mas era esse nível de cobrança, né? Mas aí a gente foi, velho. Que você já tava... Você tava em outro nível, voltou, né? Porque você tava lidando já com gente adulta e agora tem que... E era um público bem mais exigente. Tipo assim, as pessoas às vezes querem pra ele mesmo, pode querer uma coisa, mas quando é pros filhos, é outra pegada. Talvez eles, né? E aí foi um senhor aprendizado também, batendo cabeça, tentando achar os parceiros certos para cada modalidade. A gente tinha 6 modalidades diferentes, mas aí também fomos encontrando os parceiros corretos também. Que é uma dificuldade trabalhar com gente, né, Rafa? Alguns a gente se entendia, né, teve que se entender o perfil daquela pessoa, né, que a gente tem 2 parceiras lá que no começo assim, a gente já teve uns pega pra capar, mas que hoje a gente tem já nos entendemos que é natural como também, né? Mas que a gente tá um ganha-ganha, porque a proposta do estúdio sempre foi assim, se tiver bom pra você tem que estar bom pra mim, e se não tiver bom pra você também não vai estar bom pra mim, então vamos brigar junto, né? Mas foi um grande aprendizado, um público novo, tudo, e aí começamos com os estúdios que minha proposta sempre foi promover a saúde através da atividade física. Sempre acreditei nisso. Então, qualquer coisa que me proponham isso, eu falo, opa, isso aqui encaixa. Por mais que não seja CrossFit. A única coisa que eu acho que CrossFit é a melhor modalidade que existe. Mas se tiver outra coisa que promova e que outras pessoas, nem todo mundo é obrigado a gostar de CrossFit, outras pessoas gostem, a gente vai tentar promover. Porque eu consigo, eu entendo que é um propósito que eu identifico e eu consigo comunicar e propor bem isso também, de colocar isso em prática. Entendeu? Então, ver os estúdios, a gente abriu os estúdios em janeiro de 19, né? E aí, primeiro ano foi um ano de muito aprendizado, ano 19. A gente tava bem. Foi quando aí, no meio do caminho, eu comecei eu vi um box fechando, um CrossFit fechando em vilas. Comecei a pensar em vilas. Na época, a esposa de um coach meu também fez essa provocação. E aí a gente começou a construir vilas. A ideia de vila, começou a procurar, comecei a rodar por lá. Eu lembro dessa época aí. E aí veio a Go Vilas, que era para ter aberto em dezembro de 2019. Atrasou um pouquinho, a gente acabou abrindo em janeiro de 2020. Né? Então essa foi a história das 3 unidades. Com a ideia realmente de eu tentar, né, se a gente voltar lá atrás do que eu estava falando, né, tentar promover para as pessoas, oferecer para as pessoas o que é que o CrossFit me ofereceu de bom, que foi ser uma pessoa mais saudável, mais disposta, me ajudou mentalmente. Resolveu uma dor sua também, né, Rafael? Exatamente. Tem essa questão, né? Isso, me fez muito bem. É um propósito seu, eu penso que com sua fala... Isso.
Um problema que você passou, você tá trazendo para ajudar outras pessoas e unindo, claro, ao lado financeiro também. Sim, sim. Que foi? Que eu cheguei à conclusão que eu tô no caminho certo foi quando veio a pandemia. E depois da pandemia terminar, ou durante a pandemia, a quantidade de feedback que até hoje eu fico descobrindo. Esse final de semana eu descobri um caso novo. De pessoas que viraram e falaram assim, se não fosse pela Gol, eu não sei o que seria comigo ou com minha irmã. Porque se não fosse os treinos da Gol, eu tinha enlouquecido. Minha irmã tava com depressão. Eu tava com depressão. Vocês salvaram minha vida. Sabe? Isso aí é foda. E aí, quando eu fico olhando esses relatos, assim, eu fico assim... Porque eu não tinha ideia, no momento que eu abri a Gol lá atrás, que a gente... inicialmente, assim, eu gostava do CrossFit, quero abrir um CrossFit e vi a oportunidade. E depois eu fui conhecendo a importância que tem uma atividade física, a importância que o resultado positivo que a gente estava gerando nas pessoas. E eu fui percebendo e falei assim, rapaz, isso aqui não é só academia. Não é só academia, isso aqui é outra coisa, é muito maior do que isso. A gente tem que ter o cuidado, a gente tem que olhar isso dessa forma, porque a gente tá mudando a vida de pessoas, a gente salvou vidas. Eu falo assim, eu me orgulho de falar assim que teve algumas pessoas que falaram assim, porra, vocês salvaram minha vida. E o propósito seu tá sendo cada vez maior, né? Nesse sentido. Eu tive, nesse período, foi em 2019, no meio de 2019 eu me provoquei um pouco, do tipo assim, rapaz, eu vi uma pequena tendência de queda nos alunos. E aí eu falei assim, pô, tem alguma coisa dando de errado aqui. Aí eu tava num evento em São Paulo, aí tinha uns caras que estavam promovendo a mentoria, eu falei assim, eu já conhecia pessoas de respeito, de nome no CrossFit. Aí eu falei, vamos passar lá, fechei a mentoria com eles foram pra Salvador. E aí a mentoria, inicialmente eu achei que era pra minha equipe, mas pra mim fez muito bem. Porque foi quando me despertou a vontade de ler. Tipo assim, eu até 2019 eu devia ter lido, sei lá, 10 livros na minha vida toda. E a partir de meu aniversário, que é em agosto de 2019, eu comecei a ler 2, 3 livros por mês. E o que foi assim, eu olhava os caras falando alguma coisa, às vezes até mais novos, mais jovens que eu. Falei, pô, de onde é que esse cara tirou tudo? E aí comecei a pensar. Falei assim, porra, esse livro, não sei o que, pô, eu quero indicação de um livro. Detalhe aí de novo. Aí comecei a pegar. Aí falei assim, sabe uma coisa? Eu preciso aprender, eu tô precisando aprender coisas novas, né? Então isso despertou uma vontade pra mim. E uma das missões que eles me passaram foi o seguinte, bicho, você sabe quais são os seus valores, né? Qual é a sua missão? Aí eu fiquei assim, porra, quais são os valores que você se identifica, né? E aí comecei a refletir sobre isso, né? Porque pra você... E aí uma proposta que eu faço para, né? Uma sugestão, conselho que eu dou para todos os empreendedores. Você tem que saber quais são os seus valores, qual é a sua missão. Porque às vezes existe, acho que é Stephen Covey que fala isso nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Porque às vezes você pode subir na vida, né? Você botou a escada ali, começou a subir. Quando você chegou lá em cima, você falou assim, pô, subi no lugar errado. Sua escada tinha que estar um pouquinho mais pro lado. Então, e o cara tá infeliz. E o cara, porra, ficou rico, né? Mas... Teve a satisfação financeira dele e tudo, mas ele não atingiu, né? O que ele considerava ser sucesso, porque ele falou assim, porra, abri mão de muita coisa que não era isso que realmente que eu tava pensando. E aí comecei a me provocar isso. E aí eu lembro que foi um dia assim, 4 horas da manhã. Eu tava assim, de vez em quando eu acordava de madrugada, porra. A cabeça funcionando, né? A cabeça funcionando. Aí eu falei assim, porra, minha missão vai ser... Eu já tinha tentado rabiscar alguma coisa, mas falei assim, o que é que resume? A missão da Goia é ter mais pessoas mais felizes por mais tempo. Aí, pô, isso não é muito conclusivo. Paciência, eu gostei dessa frase. Mas por quê? Mais pessoas, porque eu acho que CrossFit é legal, todo mundo tem que fazer CrossFit. Assim, todo mundo é obrigado a fazer, porque é muito legal, né? Mais feliz porque a partir do momento que a pessoa entra na Goa, ela tem que ter a melhor hora do dia dela. Eu falo isso para meus professores. A gente não pode abrir mão da pessoa, a partir do momento que um aluno botou o pé lá dentro, fala assim, a melhor hora do dia dessa pessoa vai chegar mais agora. divertida ali. Vai ser melhor. Seja se ele tá indo de manhã, porque ele precisa daquela hora boa para começar o dia bem, ou seja se ele tá chegando na hora do almoço ou de noite, que ele teve um dia estressante, difícil, e aí ele tá chegando em casa, ele tá chegando na Goa e fala assim, porra, agora chegou minha hora. Descarregar aqui e tal. E por mais tempo, porque se a pessoa é feliz e ela tá fazendo atividade física, ela vai viver mais. Longevidade. Então, foi a partir disso que a gente criou a missão da Gol. E isso se apoia em 3 pilares, que é empatia, humildade e transparência. Então eu falo, porra, empatia.
não julgue os outros. A gente não sabe o que aquela pessoa... Pô, a pessoa chegou enfesada, a gente não sabe o que ela tá passando. A gente não sabe a dificuldade que ela tá tendo. A gente não, ela pode estar enfesada, mas ela não é chata. Ela tá tendo um problema no trabalho, tá problema na família. Vamos se colocar no lugar dela, fazer o melhor para ela. Não vamos julgar. Vamos se colocar no lugar dela e tentar oferecer o melhor para ela. Humildade. A gente não sabe tudo, né? Perfeito. Você sabe que eu não sei tudo, mas eu e você, a gente sabe mais do que eu separado e você separado, né? Então a gente buscar aprender sempre mais, E transparência que é simplesmente, porra, jogue limpo com os outros. Seja transparente. Então não adianta, vai chegar um aluno aqui e vai falar assim, porra, eu quero perder 20 quilos em um mês. Você não vai perder 20 quilos em um mês. Tô te dizendo logo. Não vai, isso. E você só vai perder 10 quilos se você se alimentar bem. Porque só o CrossFit não vai resolver. Não vai resolver. Então, a gente sempre preza, fala assim, vamos jogar limpo. E jogar limpo com a gente também. Do tipo, fala assim, ó, fulano, eu acho que você não deu uma bola hoje. Pô, acho que você pisou na bola sem assado. Pô, será que a gente não pode fazer algo melhor? Então, fala na frente. Antes de falar comigo, se alguém vier se queixar comigo, eu falo isso. Outro dia um professor falou assim, porra, ó, porque eu acho que fulano apareceu assim assado, essa técnica dele. Eu falei, você já falou isso com ele? Não. Ah, porque não. Você devia falar isso com ele antes de falar comigo. Tá? Então, hoje eu tenho esses 3 pilares como referência e tenho respondido até agora todos os conflitos, as dificuldades que a gente tem. Eu tenho aplicado esses 3 valores em cima da minha equipe, sempre assim. A gente tá sendo humilde, a gente tá sendo transparente, tá aplicando a empatia. Então vamos em frente. Se não tiver, vamos rever isso aqui então, corrigir e seguir em frente. Você já é uma dica aí, até pra... você já tá trazendo valores para fazer a gestão de uma equipe. Porque muitas vezes, como você falou também, às vezes o cara quer fazer a gestão de equipe só aplicando técnica, só ensinando o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Mas essa parte fica meio que esquecida, né? O cara bota o cara na frente do computador, você vai fazer A mais B, alimenta essa planilha aí, pererê, parará. E esquece essa parte que eu penso que é fundamental. Eu também, por exemplo, com meus funcionários, eu gosto de ter conversas. E aí, como é que você tá? Sua família? Tá tudo bem? Como é que tá precisando de alguma coisa? Como é que foi seu dia? Tal. Eu sempre gosto de ter, porque às vezes o cara tá até com um problema ali, tá trabalhando, não tá legal, não tá trabalhando bem. Ele não quer te falar, né? Às vezes porque é pessoal dele. Ou tá irritado. E uma conversa dessa, você até alivia o cara. Isso. Ou a mulher, que não interessa. Pelo simples fato de ter uma conversa ali amigável, né? De escutar também. Então, essa gestão sua é muito interessante. É bacana porque na prática a gente vê muito, né? Que a galera só... E olha assim, eu brinco às vezes, que eu falo assim, ó, quem trabalha comigo talvez não aprenda nada, mas a única coisa que eu vou garantir que vai aprender é um pouquinho de Excel. eu gosto muito de usar planilha, eu gosto muito de gerar. Eu gero muito números, certo? Então, por exemplo, eu tenho meus relatórios e eu sei que, por exemplo, a média de check-in da turma de 5,5 de Piatã em agosto foi maior que julho. Já julho foi menor que junho. Eu tenho muitos números. Faço diversos acompanhamentos. Eu tenho uma meta, algumas coisas palpáveis que eu passo para minha equipe. Por exemplo, o aluno chegou lá, eu bato muito deles. Vocês têm que falar o nome dessa pessoa quando a gente estiver fazendo ela 5 vezes. Ele tá chegando na Gol, botou o pé dentro da Gol. Opa, e aí, Jojão, tudo bem? Como é que você tá, meu velho? Saber o nome. Chegou, você já chama pelo nome. Dá um bom dia pra ele, dá um boa tarde, você já recepciona ele. Durante a aula, porra, massa. Corrige aqui, faz assim, faz assado. Maria, estica as coisas, postura, não sei o que. Porra, tá mandando bem demais, continua assim, não para não. E acabou a aula. E aí, Maria, como foi seu treino? 5 vezes, pelo menos. Isso vai fazer. Então, assim, existem algumas métricas, algumas metas, né, coisas objetivas, né? E tem gente que erra nisso também, né? A gente não, eu garanto que eu não consigo aplicar isso toda. Minha equipe não sei, não vou botar a mão no fogo e dizer que toda aula a gente consegue, mas a gente tenta. E se você tem metas palpáveis, que às vezes as pessoas erram nisso, é isso que eu tô querendo dizer assim. O cara fala, eu tenho uma meta, existe uma confusão sempre entre meta e objetivo. E às vezes eu bato nisso assim, eu falo, meta tem que ser algo palpável, meta tem que ser, 1, 2, sei lá, 10 horas, 5 vezes, né? A galera confunde o objetivo com meta, né? Enfim, e aí justamente isso, né? Você pega o meu objetivo, qual é o meu objetivo? Dar a melhor hora do dia para aquela pessoa. Então pronto. Quais são as metas, né? Quais são os números? Tem até, usam muito essas palavras, né? O OKR, né? Os Key Results. O que é que você vai estar buscando, né, para aquilo ali? Então uma das coisas é falar o nome dela 5 vezes durante a aula.
né? Isso não é para ser automático, né? Mas é uma forma de mensurar, falar assim, pô, a pessoa vai se sentir assistida, né? E espero que as pessoas não façam isso de forma superficial, né? Mas que elas usem isso como falar assim, porra, preciso voltar a ler fulano porque eu só tive com ela uma vez. E seja isso, né? Isso seja uma forma de entregar, de realmente propor a melhora do dia para aquela pessoa. Então eu venho buscando muito isso. Eu venho assim, sei lá, talvez as pessoas devem falar assim, lá vem Rafael, fala a mesma coisa. Eu não sei se você acha isso ou não, mas eu repito e não... Quem trabalhar comigo vai passar por isso. Eu vou estar lá repetindo, vou estar insistindo. Mas é algo que eu tenho... E não me importa se eu descobrir um dia que falar assim, não, Rafael, esse valor aqui acho que não fica legal não, então você tem que botar mais outro. Massa, vamos ajeitar isso aí. Mas hoje eu reflito muito sobre isso e hoje, pelo menos esses 3 valores, eu não abro mão. E quem não se identificar comigo em relação a isso, velho, não tá no lugar certo. Eu vou estar ocupando o tempo dele, ele vai estar ocupando o meu tempo. E eu acho que a gente tem que ter objetivos, valores sincronia, né, convergentes. Para que não chegue daqui a 3, 4 anos, porra, depois o cara passou 3, 4 anos aqui e fala assim, porra, bicho, ó, tá vendo? Não era isso. Eu passei 3, 4 anos querendo investir em você passou 3 achando, e a gente não vai. Então, eu uso sempre essa todos sabem a missão da Gol, todos já escutaram eu falar da minha equipe pelo menos umas 10 vezes, todos já escutaram eu falar os valores pelo menos 20 vezes, né? Então é esse caminho que a gente vai seguindo, né? E que eu tento realmente, e inclusive passar para os alunos, né? Para os nossos alunos, porque aluno nosso que não tem empatia, por exemplo, que não pensa no coach, não pensa no colega, pô, ele não vai se dar bem lá, velho, entendeu? Então a gente... o CrossFit é isso também, né? É comunidade, né? É difícil quando a pessoa não se encaixa, ela naturalmente ela sai, né? É isso, a gente não obriga, a gente não quer que não é obrigado todo mundo conviver, né? Claro, a pessoa pode ser assim, uma pessoa mais tímida, não, só vim aqui pra treinar, vamos embora. Mas ele sabe que ele tem que pensar no outro, né? Tipo assim, durante um treino ele não pode atrapalhar o outro, ele não pode ocupar espaço, não pode falar alto enquanto o professor, sabe? Sei lá, atrapalhar a explicação, apesar que isso acontece bastante. Porque às vezes a galera também é muito eufórica, aquele negócio, né? Não é que faz por mal, mas a gente tenta buscar. Então assim, então a gente vê que tem alguns alunos, aquele aluno que não bate muito com nossos valores, pô, bicho, outro dia teve uma situação que o aluno, a gente se preocupou com o aluno, deu um feedback para ele, uma situação que tinha acontecido, ele falou assim, bicho, você precisa se cuidar, vá no médico antes de voltar, não sei o que, e ele deu uma resposta pra gente assim que, pô, não achei legal a resposta, mas eu falei assim, paciência, essa pessoa não tem, se identifica com a gente, não tem os mesmos valores que o nosso, então, pô, deixa ele ir, pô. E você fez sua parte. Ele vai encontrar um lugar que vai combinar com ele, certo? Então, a gente prega isso em tudo que é canto, né? Eu acho isso aí fundamental, eu diria. Nesse sentido que você tá pregando. Nessa sua caminhada até agora aí, do ponto de vista do empreendedorismo, seja qual for o tema, o que você encontrou assim, um erro? Pô, eu não faria isso de novo. Eu não repetiria essa conduta, essa manobra, Tem alguma coisa que você identifica assim, que você, porra, refletiu e você falando, pô, eu não faria isso de novo? Vamos lá. Assim, antes de até começar a empreender, na minha época de estudante, eu posso dizer que eu tive resultados muito, às vezes, fáceis. O que é que eu quero dizer com isso? Eu tinha na minha turma de colégio, pô, a gente filava aula, mas chegava no final de ano, tinha um amigo meu, que a gente passava direto e os outros tudo ia pra recuperação, né? E foi isso assim. Então, na faculdade, eu fiz faculdade pública. E aí eu escolhia, eu tinha uma matéria que eu odiava, que era física. Aí começava, pra que eu quero física, se eu vou formar em engenharia? No semestre que vem eu faço. Meu pai não tá pagando, não sei o quê. Então... foi adiando. Eu não tinha... Aí me faltou muita humildade nesse período, sabe? Faltou muita humildade. E aí chegou um momento que aí, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no Odebrecht, eu achando, tipo assim, eu tinha resultados bons sem muito esforço, na minha época de estudante. Então quando eu entrei no Odebrecht, eu comecei a perceber que eu não era essas Coca-Cola toda. Aí comecei a falar assim, bom, acho que eu vou ter que... Não que eu nunca me comprometesse, eu não era uma pessoa desleixada nem nada, mas eu tinha uma certa facilidade para atingir resultados e vi que eu precisava me esforçar um pouco mais. Então isso começou a acontecer. E aí
Foi um período que eu fui adquirir um pouco de humildade no momento, mas voltei a ter uma certa destaque dentro da empresa. Aí depois, quando eu voltei para o empreendedorismo, eu entendi que eu precisava ser um pouquinho mais humilde de tentar aprender mais. Então, assim, eu achava que, até no momento, eu sabia de tudo. Não sabia de tudo, mas eu já tinha conhecimento suficiente. E aí vi que eu precisava aprender mais. Então, se eu pudesse hoje voltar no tempo, eu acho que eu teria começado a ler um pouco antes, ou então buscar alguma mentoria, buscar algum treinamento, me aperfeiçoar um pouco antes, porque hoje eu vejo que eu me sinto muito satisfeito assim, com a questão de eu ter um propósito, de eu ter valores, de eu ter algumas coisas que eu acho que tá legal dentro da Gol, mas só surgiu a partir de 2019, final de 2019, 2020, sabe? Uhum. Então, se eu tivesse começado isso com 2017, talvez fosse legal. Então, meu aprendizado, assim, eu acho que a gente tem que realmente... meu aprendizado foi, eu tinha que ter entendido que eu precisava aprender um pouquinho mais antes, sabe? De eu buscar um pouco mais de conhecimento, de eu estudar um pouquinho mais. E hoje eu acho que eu tô tentando recuperar esse tempo perdido em cima dos livros, né? Em cima da leitura, em cima de às vezes, treinamentos online, essas coisas, enfim. Mas não tenho conseguido fazer presencial. Presencial não tenho feito, mas tenho buscado, que tá tendo muito hoje em dia, né? Cursos online. Mas diria que seria isso aí, certo? É que eu acho que é uma questão aí também de maturidade, né? Do momento, né? E você tinha é como se tivesse um talento ali de aprendizado. E meio que você se acomodava no seu talento ali, né? Fala, aqui eu já sei, aqui eu tô tranquilão, né? Tem uma descrição de um coach, um dono de boxe, é um cara referência no mundo, se chama Ben Bergeron. E ele descreve assim, né? Uma das coisas que ele descreve, ele vai descrevendo o ciclo de um atleta ser excelente. Ele fala assim, que é competência. O que é competência, né? Você sabe que é bom naquilo, né? Eu sou bom nisso aqui, mas eu sou bom o suficiente. E para você buscar excelência, e aí você vai ter que se desgastar mais. Você vai ter que sentir mais dor. Então, ele fala, eu achei a descrição, uma das coisas que ele fala, mas para mim resume assim, né? Que a excelência é você ter dores no curto prazo para resultados no longo prazo. Então, talvez naquele momento eu estava sendo competente, achando assim, não, eu sou bom nisso, né? E aí eu tive esse estalo no meio de 19 e falei assim, rapaz, tem alguma coisa dando errada. E olha que assim, não estava dando prejuízo, não estava nada. Foi assim uma tendência de queda, despertou isso. E aí eu comecei a buscar excelência, sabe? Então, talvez assim, minha recomendação para todo mundo, busque sempre excelência, nunca ache que você é bom, entendeu? Esse negócio, eu falo essa frase o suficiente, né? Eu acho que isso acontece muito hoje. E é um cuidado que muito provavelmente você tem com seus filhos também. Eu me preocupo muito com minhas filhas, que é o imediatismo. As pessoas trocam o que elas querem no futuro por algo que elas querem agora, né? Então, às vezes o cara quer sair e aí larga a saúde de mão. O cara... ou a mulher, enfim, quer algo agora, quer comprar uma roupa e deixa de economizar e de investir para ter mais grana no futuro, por exemplo, né? Então, esse quadro que ele fez aí é interessante, eu remeto muito a isso, que é um problema que eu vejo hoje. Por exemplo, alguém pode estar vai assistir o podcast aqui e vai estar esperando você dar o pulo do gato para abrir um crossfit, sacou? O cara vai dar o pulo do gato ali, como é que eu faço uma Gol, digamos assim, né? Porque o cara quer pra ontem, o cara quer abrir uma CrossFit, quer tá cheia, quer abrir 3 unidades, 4 ficar rico, pum, né? Aí às vezes eu falo assim, só tem uma maneira de você ficar rico da noite por dia, que é jogar na Mega Sena. Só. Fora isso, nem a herança você consegue. Às vezes o cara fala assim, eu até brinco, com meus amigos, eu falo assim, o cara fala, se eu ganhar na Mega Sena, eu falo, mas você tá jogando? O cara não, eu falei, então nem na Mega Sena você vai ganhar, bicho. Eu tenho a geração, eu tenho 2 filhos, né? E se a gente parar pra você ver um negócio que faz uma senhora diferença. Por exemplo, quando eu era mais novo, pra eu assistir um desenho, sei lá, ia assistir Caverna do Dragão. Caverna do Dragão ia passar, sei lá, 11 horas da manhã, né? E talvez tivesse intervalo no meio. E você tinha que estar esperando até chegar 11 horas da manhã pra começar a Caverna do Dragão. E só tinha aquele horário.
Porra, criança hoje não assiste intervalo. Não Né? existe. Tá ali, Netflix, YouTube. Parou, bufo, botão. Tá, não existe o esperar. E qualquer hora. E você vai eliminando. Na palma da mão. Então, por exemplo, meu filho mais novo, eu torço pro Bahia, meus 2 filhos estão seguindo esse caminho também, mas meu mais novo... Naturalmente, né? Meu mais novo, ele não conseguia esperar a hora do jogo, pô. Tipo assim, pô, o jogo vai começar às 19 horas. Aí ele um dia virou e falou assim, ô papai, você não pode ligar pra Gilberto pra começar antes, não? Aí eu falei, não, você vai ter que esperar até 19 horas, pô, o jogo só vai começar. E ele teve que aprender a esperar o horário do jogo. Talvez isso seja bom, estimule às vezes assim os novos empreendedores né? Porra, vamos fazer acontecer, vamos ter, né? Mas tem que ter paciência, realmente. A gente fez uma postagem nesse domingo, todo domingo eu pego alguma coisa que eu identifico, que eu vejo alguma frase legal. E era daquela tenista, a tenista que foi medalhista olímpica, acho que é Laura, vou até pescar aqui, Laura Pigossi, que ela fala assim, né? E ela puxando, foi uma parte da entrevista que ela fala assim, é saber que se você trabalha duro o suficiente, se você tem uma boa cabeça e se aguenta tantas derrotas, você pode chegar lá. Então a gente tá falando das primeiras medalhistas olímpicas no tênis, ou seja, Guga não teve medalha olímpica, Fernando Meligeni não teve, diversos outros, Maria Esther Bueno não teve, então a derrota faz parte do processo, né? Então o imediatista, bicho, se ele quer o resultado sempre ali na hora que vier a primeira derrota vai ser uma frustração imensa. E ele vai desistir. Vai desistir. Certeza então, absoluta. É feito de derrotas mesmo. Eu já tive algumas, quer dizer, eu fui demitido de uma empresa que eu achava que eu ia me aposentar. Depois eu abri uma construtora que 1 ano depois eu estava saindo dela e ela fechou 2 meses depois que eu saí, né? Eu perdi alguns alunos que eu olhava e falava assim, porra, esse aluno era não vou perder, meu né? brother, meu amigo, pô, o cara, e ele de repente vai embora e não dá tchau, eu falo assim, porra, o que é que eu fiz de errado com esse cara, sabe? Sem querer, e não tava nem julgando ele, mas eu falei assim, porra, não esperava isso. Então pra mim era uma derrota porque eu imaginava que o cara pelo menos fosse me dar uma satisfação, entendeu? Ou seja, a GoWorld, por exemplo, ela começou no imóvel e teve que mudar. Pra mim foi uma derrota eu abrir mão daquele lugar, né? Foi uma dificuldade minha, até hoje eu não sei como eu consegui mudar. Mas é aquele negócio, né? Não pensava, vem de dentro, né? Aquela decisão que você toma. Então, as derrotas realmente vão vir, né? Você vai fracassar muito, aí você pega aí tranquilamente aqueles que até já é viralizado, aquelas falas de Michael Jordan, né? Porra, eu arremessei 20 e tantas mil vezes, errei não sei quantas. Enfim, então todo mundo vai perder, vai fracassar. E eu acho que o segredo do empreendedorismo, um dos segredos é isso mesmo. É você persistir. Saber perder, né? Ver que perdeu, aprender com o erro, né? E seguir em frente. Né? Não pode acreditar no seu... acreditar, bicho. No seu propósito. O cara que tem um propósito, porra, não se discute, sabe, bicho? O cara que tem aquele negócio assim... Claro que todo porquê, todo propósito, ele tem que parar na planilha, certo? Você tem que fazer uma planilha de viabilidade e no mínimo tem que ter, né? Tem que parar de pé. Organização mínima ali, né? Porque também não é mágica. Você, vou vender gelo no Polo Norte. Não, porra, quem é que vai comprar? Todo mundo tem gelo no Polo Norte. Então, assim, sei lá, vai ter uma... Então, assim, você tem que parar e falar assim, faz essas contas aí. Pô, é viável? É possível? Então, pô... Vou fazer. Vamos fazer. Então, acreditar. Então, você vê muita gente aí que desde o início, né, não tinha muita moral, digamos assim, né? As pessoas falavam, pô, esse negócio não vai dar certo, não é assim, não é assado. E a pessoa vai insistindo, ela tem os valores muito bem definidos, tem um propósito que eu acho que, por exemplo, sei lá, eu nunca teria um propósito vender cigarro, né? Pra mim, o propósito ele tem que fazer bem pros outros, né? Então, enfim, insistir mesmo. É difícil. O empreendedorismo é complicado. Falando dessa dificuldade aí, velho, conte aí da pandemia, porque a Go, vocês foram, assim, eu diria, diferenciados, pioneiros nessa questão, tanto desses relatos que você falou, da questão dos resultados que vocês tiveram, mas também eu tô falando assim da sobrevivência do negócio, porque a gente viu aí hotel fechando, restaurante fechando, loja fechando, crossfit fechando, de tudo, né? Tudo. Como é que foi isso aí? Por exemplo, eu falei que minha esposa tem escola, né? De 25 mil escolas no Brasil, 5 mil fecharam. Imagina. Um quinto, né? Quando chegou segunda-feira de manhã,
eu tava treinando em Vilas, aí um amigo meu ligou, falou assim, ó, o padrasto de fulana, deu positivo pra Covid. Não, foram nos primeiros casos de Covid. Sim. Né? E aí eu tinha estado com ela na sexta, né, no Horto, fui pra Piatã no sábado, e segunda tava em Vilas. Eu sou um pouco hipocondríaco. Melhorei muito depois que comecei a fazer crossfit, que fiquei saudável. Mas eu já pensei, eu peguei dela, transmiti pra todo mundo em Piatã e acabei transmitindo pra todo mundo. Ou seja, Rafael foi responsável por disseminar o Covid pra metade da Bahia, né? Salvador e Lauro de Freitas. Aí comecei a pensar nisso, né? Aí na mesma hora eu fui pra casa, bateu aquele desespero do tipo... de saúde mesmo, aquela coisa. A preocupação. Porra, aí liguei pra minha esposa, falei assim, e aí fiquei pensando, falei assim, ó. Aí tava tendo aula de manhã. Aí quando deu umas 10h30 da manhã, sei lá, 11 horas da manhã, eu cheguei à conclusão e falei assim, ó, eu vou fechar a Gol. Vou fechar, seja se for pra esterilizar, pra alguma coisa. Aí eu não sei o que ia fechar. Aí nesse paralelo a isso, falei assim, ó, a Gol vai fechar tal hora. Aí, não, deixa só a turma do almoço, não sei o que. A gente fez a hora do almoço e sei lá, meio dia e meia fechou. Todas as unidades. Aí paralelo a isso, a Semineto anunciou, isso era na segunda-feira, que na quarta, as academias, as escolas, ia fechar. E a gente anunciou já que ia fechar desde a segunda. Eu já tinha meus valores muito bem definidos. Promover saúde através da atividade física, é um deles. Então, eu parei. Rapaz, se tá começando a pandemia e eu tô com minha academia aberta, eu posso disseminar essa doença, eu não tô promovendo saúde. Né? Então eu tenho que fechar. Foi uma decisão dura, foi uma decisão, eu falo assim, porra, pesada, mas não foi uma decisão difícil, porque eu não tinha outra opção. Entendeu? Não foi aquela coisa, eu faço isso ou aquilo. Não tem opção. Até porque ia chegar na quarta, não ia ter jeito. Mas foi antes de anunciar que ia não, fechar é isso, Tem uma hora que você nem ia ter isso. realmente. Eu falei assim, eu não posso estar aberto com a academia se eu tenho um risco de disseminar uma doença. Aí tomei essa decisão. E aí já foi uma decisão difícil. Foi uma das primeiras vezes que eu chorei desde que eu abri a Gol. Porque, porra, como é que eu vou fechar um negócio que eu sempre sonhei em abrir? Porra, né? Como é que eu vou tomar como é que eu tomei essa decisão? E a preocupação também com tudo, né? Anunciamos que a gente ia fechar. E aí, de tarde, começou o retorno das pessoas. E aí, realmente, eu tive muito mais feedbacks do tipo, porra, tamo junto, você tá certo, é isso mesmo, força, né? Do que as pessoas falam assim, pera aí, porra, que exagero é esse? Entendeu? Na verdade, eu não vi ninguém reclamar comigo que eu tava fechando. A única coisa que eu recebi é assim, ó, eu sei que é difícil, mas você, porra, parabéns pela atitude. E aí começamos a ver feedbacks também de outros alunos, de gente que não treinava com a gente tudo, parabenizando. Aí chegou na segunda, eu falei, porra, tomei a decisão certa. Né? Aí comecei a pensar, falei assim, mas e agora? Eu tenho uma equipe de gente trabalhando comigo e tenho meus alunos. Eu preciso continuar promovendo saúde e não posso deixar meu pessoal na mão. Então pensei, minha turma precisa continuar trabalhando. E meus alunos têm que continuar fazendo atividade física. Isso foi na segunda. Na terça-feira a gente organizou. Quarta-feira de manhã já estava todo mundo pegando equipamento. Aí o que a gente falou, vamos liberar os equipamentos menores. Porque a gente não sabia se a pandemia ia durar um mês. Sim. Ou 18 meses, sei lá quando já tá. Começou uma conversa de 40 dias, aquele negócio. Aí eu falei, vamos liberar os equipamentos pequenos. Porque daqui a pouco volta, é mais fácil trazer de volta. Aí pronto, fizemos esqueminha bom de reserva, tudo. Pô, deu tudo certo, velho. A galera pegou os equipamentos, tá? Todo mundo pegou, deu tudo, porra, organizamos tudo. E eu tinha até avisado, a gente tem um grupo de gestores, avisei, ó, o gato tá subindo no telhado. E foram vocês que começaram, né, com isso. Engraçado que a gente começou, alguns boxes acharam legal e tiveram humildade e outros criticaram, só que uma semana depois tava pedindo ajuda como é que fazia. Tem aluno que... aluno não é fácil, né, velho? Teve um aluno que chegou, mandou pra gente assim, falou assim, opa, aqui eu print lá no grupo do outro box. Aí quando chegou, tava o cara falando, pô, aí esse box tem quantos alunos? Tem 8? 10 alunos pra ele estar distribuindo equipamento pros alunos? Eu mesmo, se eu for distribuir aqui, não vai ter pra quem quer. Sei lá, 5 dias depois, velho, como é que você fez aqui pra... Aí eu falei, mas beleza, toma aqui, velho, ó, faça assim, assado, pô... Porque desde que eu abri meu negócio, rapaz, a coisa que eu menos quero é que o outro empresário tenha seu negócio fechado, porque é complicado, pô, você abrir uma empresa. Aí começamos na quarta, disponibilizando os equipamentos,
E aí eu fui vendo que fizemos um esquema, ó, você tem que manter seu plano ativo, vai ter que ser assim, fizemos um esquema pra manter uma receita. Pra poder manter a própria Isso. box. E aí falei, ó, galera, aí peguei os professores, não, vamos trabalhar, não sei o que, aí colocamos 7 aulas ao vivo todo dia. Tinha uma aula às 6 horas da manhã, outra aula às 7, aí depois vinha 9, depois tinha aula na hora do almoço e 2 aulas de tarde e uma aula de noite. Então assim, a gente montou um esquema de aula que meu objetivo era, eu preciso botar minha equipe pra trabalhar. Aí, logo depois, aí eu falei assim, ó, vamos agora, ó, esse negócio vai durar mais tempo. Aí vamos começar a alugar os equipamentos. Aí peguei, aí mesmo, fizemos uma Aí limpa no você box. abriu, né? Bicho, eu entrava no banco, não tinha nada, sabe? Não tinha um equipamento lá. Aí começamos a alugar barra de LPO, anilha. Aí fizemos o kit de LPO, né? Uma barra, 2 pares de anilha, remo, bicicleta. E aí começamos a gerar uma receita Mais bacana também. que não tava nem perto do que era o normal. Não, sim. Mas aí veio o governo dando a possibilidade de você suspender contrato, esse tipo de coisa. Aí fui renegociar todos os meus aluguéis, né? Então a gente começou a enxugar custo, tudo, aquela gestão o tempo todo. Então assim, nada ficava pro dia seguinte. Pô, eu tive... Você teve que acompanhar minuto a minuto, né? Dos 3 móveis que a gente tinha, os 2 proprietários... teve 2 proprietários que foram muito, assim... Parceiros. Falou, rapaz, enquanto você não estiver funcionando, não pague aluguel. E eu falei, mas também não quero que você tenha custo. Então eu pagava IPTU, condomínio, essas coisas. Então sempre minha proposta foi essa. E aí começamos. Porra, aula online, começamos a distribuir, né? Os aula o tempo aparelhos. todo, aparelho, tudo. O negócio começou a funcionar. E realmente eu vi que a gente fez um trabalho legal. Quando a gente tinha não só o feedback dos alunos, dos nossos alunos, como os alunos de outros box que falavam, a gente via na rede social, tudo. E alguns box também que pedir ajuda pra gente pra fazer as coisas. Pô, como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês reservaram? Eu falo, ó, cria ali no Simpla, faz assim, faz assado. Então, a gente foi percebendo, né, que a gente tava conseguindo aplicar nosso propósito, né, de promover a saúde, né. Então, a gente foi assim. Agora, foi dificílimo, porque eu não podia ver meu WhatsApp, velho. Qualquer aluno mandava uma mensagem, quando eu via assim, olha o WhatsApp, fulaninho, no privado, eu falei, puta que pariu, cancelamento de plano. Já ficava... Aí eu falava. Tanto que às vezes um aluno vinha... eu lembro que tem um casal lá de Piatã, que eles... É um casal que eu tenho um carinho muito grande por eles. Outro dia eu falei pra eles, Felipe e Cida, que eles, no dia que eles foram pegar o equipamento, eles falaram assim, ó, a gente quer renovar nosso plano. E chegaram lá e não... Assim, não pediram desconto, sabe? Chegaram junto, né? Porra, chegaram e falavam assim, e naquela hora deu até vontade de chorar, não, porque eu olhava e falava assim, porra, bicho, numa chuva de cancelamento aparece uma atitude dessa, tipo, sabe? Não precisavam fazer isso, mas fizeram. Porra, mas foram parceirões. Eles também entenderam, falaram assim, porra, nosso trabalho permite isso. E eu falei isso pra minha equipe também, eu falei assim, ó, eles são concursados, né? Eu falei, ó, pô, vamos tentar conversar. Agora, se tem uma pessoa que é autônoma, que tá sofrendo a mesma coisa que a gente não vai cobrar dela. Não dá pra eu cobrar, porra, de um fisioterapeuta que o cara deixou de ganhar, que continue pagando, sabe? Então, vamos conversando com cada um. Cada caso é um caso, certo? Agora, se a pessoa também estiver disposta, né? Disposta a ajudar também, tipo assim, e puder, né? Então a gente vai conversando. Sempre foi tratando caso a caso. E na Gol a gente tem uma parada seguinte: todos os alunos lá. Nessa brincadeira vocês já tinham quantos alunos, Rafa? Porra, Vilas estava bem no início. Tá? É verdade, Vila mas estava bem no começo. Mas a gente poderia dizer assim que a gente tinha de alunos ativos aí, vou chutar aqui, mas a gente tá, sei lá, uns 600 alunos ativos em todas as unidades. Era uma quantidade razoável. E caímos para, sei lá, um quarto, não sei quanto foram, né? Mas a gente sempre... O que acontece na Gol, que eu falo para todo mundo assim... por exemplo, a Smart Fit é uma empresa... fez IPO agora, outro porte. Mega... Só que eu falo assim... O propósito da Smart Fit com certeza é diferente do nosso. Às vezes eu faço comparação. A Smart Fit, se você pegar assim, é uma fábrica de copos. Você tá ali mesmo produzindo copo. Tá. E a gente não. Nós somos aqueles artesãos que fabricam um copo de cada vez. Então a gente sabe cada copo que a gente está produzindo. Então cada aluno que está ali entrando a gente conhece. A gente tem que saber o nome, sobrenome, se é casado, se não é, com que trabalha, se mora aqui, não sei o quê. Então a gente tem que saber. Não é que a gente tem que saber, mas é natural que a gente saiba. Porque a gente tem essa relação, sabe, pessoal. Sim. Então, isso ajudou também durante a pandemia, porque a gente sabia, às vezes, que a gente poderia, entender que aquele aluno estava realmente passando por dificuldade, aquele aluno que
Não, Tá tranquilo. tá tranquilo, sabe? Então a gente sabia com quem conversar, com quem a gente tinha que abrir mão de certas coisas, sabe? Quem realmente estava sendo parceiro e quem não estava, né? Então a gente foi olhando todo mundo, sabe? Olhando cada caso, não foi assim necessariamente uma regra de cima para baixo. Fomos tratando cada caso e tentando realmente manter uma receita mínima, oferecer para os alunos algo mais, né? E assim, aí começamos a fazer live, né? Aí eu lembro que a primeira live, pô, a gente fez toda quarta-feira, acho que tinha uma live. Então tinha um aluno nosso que estava morando no México, o outro estava em Angola, ex-aluno, e o outro estava na Espanha. Esse que estava no México já tinha morado na China. Então assim, a gente começou Todo mundo fazendo aula ali. Aí começamos a promover um pouco a saúde de outra forma, entendeu? Bate-papos, né? A gente fez uma live, por exemplo, que teve uma live que a gente fez com um cara que era Masters de CrossFit. Aí tinha Lupa e tinham 2 atletas brasileiros de CrossFit diferenciado. Um atleta do Chile e outro da Guatemala. Masters que competiam no CrossFit Sim. Games. Então a gente começou a fazer várias coisas. Pô, então eu falo espanhol, então fiz live dessa forma. Aí começamos a buscar alunos também. Tem uma live com 4 alunas nossas que foi ótima. Tipo assim, algumas alunas já assim, mães, eram pessoas assim, já tinham vivido muita coisa. Então assim, elas fizeram live muito legal. Então a gente começou a se mexer mesmo. O negócio assim, a gente não parou um minuto, bicho. E eu falei assim, não paramos um minuto. A gente trabalhava, nem que fosse, isso aqui não vai gerar zero de receita, não interessa, a gente vai se mexer, vai ficar se mexendo. Inovando, buscando ali. O tempo todo. Buscamos o tempo todo alguma coisa, sempre. Criamos um campeonatozinho online, enfim. A gente não parou, sabe? E sustentou isso aí, Rafa, até o final, assim, essa questão online, ou a galera chegou um momento que... Tem aluno que até hoje tá no online. Aí tem aluno que não quer voltar, por enquanto, né? Ainda tá preocupado. Tá preocupado, até hoje tá no online. E tem aluno que... Óbvio que todo mês ia caindo um pouquinho, né? As pessoas vão enchendo o saco mesmo, porque o nosso negócio é o calor humano ali, aquela comunidade, todo mundo junto. Foram mais de 5 meses, né? Então, assim, foi caindo, sim. Quando voltou também, não voltou forte. Que é justamente a preocupação, né, da galera. Porque qual era a preocupação na volta? Pô, eu vou voltar a pagar a conta de luz alta, eu vou pagar alguma coisa de aluguel, gastei com lisoforme, produto de limpeza até dizer chega. Imagino. Gastamos muito, eu tinha feito uma conta até massa, a gente tinha gastado nas 3 unidades acho que 8 mil reais de produto de limpeza. De produto que eu fazia assim, paninho, lisoforme, álcool, borrifador, né? cestinha, né? Então assim, isso aí ia começar a aumentar o custo e sua receita não ia crescer, né? Pelo contrário, tava menor, né? Mas não tinha pra onde correr, bicho, né? Porque eu falo assim, pô, vai fazer o quê? É um período, o pós-quarentena, é um período que tem que passar logo. Porque as pessoas não vão estar, por mais que tinha alguns alunos que estavam doidos pra voltar a treinar presencial, mas você vai passar um período aí que você tá, passando perrengue, sabe? As pessoas ganhando confiança, tudo. E tanto que chegou em janeiro, fevereiro, no momento que a gente tava bem, quando teve o segundo lockdown, né, tecnicamente não lockdown, mas a gente fechou as portas no final de fevereiro até a primeira semana de abril, bicho, foi muito mais severo comigo, que eu digo assim, muito mais impactante do que foi o primeiro. No primeiro. Porque a gente fala assim, porra, a gente tá sobrevivendo, tá tudo fecha de novo. Eu fiz um vídeo no Instagram que depois eu fui ver, eu simplesmente li um texto pra galera, né? Fui ver. Rapaz, eu fiquei com pena de mim depois, eu não sabia que eu tinha... tava com tanta cara de sofrimento. Eu redigi um texto, fiz uma reunião com minha equipe, comecei a ler, e foi um negócio impressionante, porque eu comecei a ler, aí tava reunião Zoom, porra, meus professores, minha equipe, bicho do mato da porra, ninguém abre a câmera, um ou outro que abre. Eu sempre faço com a câmera aberta, aí comecei a ler e comecei a chorar. Né? Me acabei de chorar, e não sou uma pessoa muito emotiva. E não sabia o que estava acontecendo do outro lado. Né? Mas aí parei, não sei o que, e passei a mensagem pra galera e falei assim, rapaz, a gente vai ter que se virar, e todo mundo junto, velho. A gente vai ter que brigar, a gente precisa sobreviver, porque, porra, na hora que eu tô começando a ficar bom, vem de novo, e agora não vai ter auxílio do governo, na época não tinha. A gente não vai ter esses benefícios, então a gente tá lascado. Então, e aí depois li a mesma mensagem, mas já tinha chorado, então deu pra segurar a onda, e gravei e botei no Instagram da Gol. Mais uma vez, muitas mensagens positivas de apoio dos alunos,
E depois, quando acabou essa reunião, todos os professores, todos não, mas boa parte das pessoas, todo mundo falou que tava se acabando de chorar também do outro lado. Porque, porra, foi foda, né? Foda. Só a gente que viveu sabe disso aí. E aí tava todo mundo depois mandando mensagem, tipo assim, eu não tinha nem condições de falar nada naquela hora, sabe? Então eu vi assim, porra, a turma tá junto, né? A gente tá sentindo a dor, mesma dor. Mas a gente também manteve a mesma pegada e falou assim, não vamos baixar a cabeça também não. Sangue no olho, vamos nessa, mais uma porrada, mas a gente vai, a gente levanta, meu irmão, e vamos pra cima, certo? Porque você não tem opção, velho. Você parar pra pensar, você ficar assim, ó céus, ó vida, mais uma vez. Ou você desistia. Você não tem opção, velho. Você... Não tem opção. A mesma coisa que eu não tive dificuldade pra tomar a decisão lá de fechar, não tinha opção. Agora não tem opção. Vou fazer o quê? Ficar, ó céus, ó vida? Não, porra nenhuma, vamos pra cima. Bora, aula online, não sei o que, o aluno quer, peraí, calma, vamos negociar. Aí ia com o aluno, peraí, pô, calma, não sei o que, não, tranca aqui, não cancela não, fica com esses dias de crédito. Então a gente ficou fazendo a gestão corpo a corpo ali, né? E foi se virando. Então foi impactante, mas voltamos, né? Hoje a gente vê... Não precisou mais recorrer a banco, nada disso, né? Eu recorri a banco, eu peguei só um crédito com o banco, recorri, na verdade, tinha aqueles créditos, o crédito emergencial de pagamento de folha. Então, que foi liberado, né? Eram juros baixos, dava acho que 2, 3% ao ano. Então ajudou muito que a gente teve. E nesse no meio do caminho a gente mudou de sede, a sede do Horto. Não sei, eu pensei que tinha sido antes. Não, foi no meio. Eu tive que mudar de endereço. Então por isso você falou que realmente nem você sabe como. Não sei, até hoje eu não sei como é que eu fiz a obra. Tem uma aluna nossa, era aluna nossa, começou a trabalhar junto com a gente, a Alessandra. Até começando uma vez, eu, Alessandra e Jamile, meu braço direito hoje, que a gente fica brincando que é minha gerentona, e ela vira na porra quando eu falo isso na frente dos outros, que todo mundo só chama ela assim agora, e eu falo de sacanagem. Aí a Alessandra falou assim, mas a gente tem dinheiro pra isso? Aí eu olhei pra Jamile e falei assim, e aí, eu conto ou você conta, né? Aí eu falei, geralmente, então tem pouco que a gente não tem dinheiro, mas a gente tá fazendo. A gente vai, velho, a gente vai dando um jeito. Quando tem que pagar, tenta ali conversar com o cara, pô, deixa eu pagar em 10 vezes, então, pô, deixa eu passar o cartão mês que vem e a gente passar. E graças a Deus, assim, pelo menos eu tive muita credibilidade nisso, né? Do tipo, pedir pra pessoa, faz o seguinte, pô, mas eu queria pagar desse jeito. Você topa, beleza, sabe? E então, eu cumpria com que... Então, porque é isso, velho. O empreendedor é isso. O cara nunca. Ó, bicho, tudo passa. Aquela fase tá boa, ela vai passar. A fase ruim vai passar também. Então você tem que estar o tempo todo trabalhando em cima, mesmo. Tem que estar chegando junto, correndo atrás, brigando. Porra, tomou uma porrada, levanta, meu irmão, e vai pra cima. Tomou outra porrada, levanta, vai pra cima. Porque não adianta, velho. Eu fui imaginar assim, aí eu fiquei pensando, porra, vou fechar o Horto. Aí eu olhava, porra, tem um bocado de aluno aqui. Eu não posso fazer isso com eles, velho. Eu tenho, não sei quantos professores, 2, 3 recepcionistas, eu não posso fazer isso com ela. Então, assim, fechar o Horto pra mim nunca foi uma opção também. Como eu fiz até hoje, sem sacanagem, eu viro me perguntando, papai, como é que eu consegui fazer essa obra? A gente tá em agosto, eu tô pagando a última parcela lá de uns vidros, que é caro, vidro é caro pra porra. Tô pagando agora as últimas parcelas de um vidro de uma obra que terminou em agosto do ano passado. Imagine. Entendeu? E eu fui, meu irmão, empurrando pra fora, porra, deixa eu pagar daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, por aí foi. E deu certo, né? Conseguimos, sobrevivendo. E tamo nessa luta aí, velho. Agora a pandemia foi E eu quero ver uma coisa boa da pandemia? Eu fui obrigado a delegar algumas coisas. Qual a dificuldade? Uma dificuldade o cara ter quando ele abre o negócio dele é o filho dele ali, né? Então ele botar o filho na creche é difícil. Então você delegar algumas tarefas pra sua equipe é difícil. Mas eu descobri que algumas pessoas fazem coisas melhores do que eu. Então, porra. Aí vem até a humildade, né? Que você falou aí, né? Então, porra. Tem isso. Se fulaninho, porra, faz isso aqui melhor que eu, porra, faça você, velho. Sabe? Isso aqui é com você. Então, eu aprendi a delegar, aprendi a me desapegar com algumas coisas, ter um 100% de controle de tudo que tá acontecendo na Gol. Tudo não, mas, sei lá, boa parte das coisas. Tô ali acompanhando, né? Tô acompanhando tudo de perto. Entrou R$1, saiu R$1, eu sei de onde vem. Postagem, que é onde a gente atrai muita gente, onde a gente, né, faz muita propaganda nossa. Então eu tô ali acompanhando de tudo. Só que hoje, operacionalmente, eu tenho feito menos, né? Então isso me possibilita já começar a pensar em novos planos, já começar a pensar numa outra forma de crescimento, né? De pensar numa quarta unidade ou num quarto CNPJ, num modelo de negócio um pouco diferente. Então já me faz pensar. Então a pandemia teve isso de bom,
né? Teve isso de bom, assim. Eu aprendi a me desapegar de certas atividades que eu tenho muita gente capacitada para fazer e hoje eles estão fazendo melhor do que eu. Já é uma dica, eu acho, né? Que você tá dando, né? Aprender a delegar é importante. Porque tem muita gente que é centralizador mesmo, de fato. O cara não quer delegar nada porque ele acha que ele que construiu o negocinho dele ali, ele acha que ele que sabe tudo daquilo ali, que ele vai fazer o melhor pro negócio e nem sempre. Quer dizer, quase sempre não é assim. Você quer ver um negócio? Eu, por exemplo, eu fechava plano, às vezes. Né? Determinado plano eu fechava, cancelamento às vezes eu fazia também. O cancelamento, porra, eu sofria pra porra. Pô, tô perdendo aluno, sabe? Eu sentia muito. E na hora de fechar um plano, você vai fechar um plano comigo. Aí você tem um plano lá, pô, a gente fechou o valor aqui tanto, aí você pede 10% de desconto, você tesa no 10% de desconto, eu falo assim, porra, bicho, se eu perder esse aluno, né? É meu, né? Tipo assim, porra. Aí eu ficava ali muito fragilizado na negociação. Aí comecei a delegar, né? Por exemplo, Jamile, ela faz esse tipo de trabalho. E ela foi instruindo as meninas da recepção. Então, Jamile negocia muito melhor do que eu. Né? Porque eu não tenho a questão emocional envolvida. Tanto para cancelar, não sinto tanto. Tanto para na hora de contratar um plano, ela consegue negociar melhor do que eu. Por exemplo, a Alessandra hoje, pô, ela tá na frente da rede social, da comunicação. Porra, tem coisa que ela faz melhor do que eu. Então, empreendedor, porra, se você achar alguém que faz uma coisa melhor do que você, bicho, passa essa bola pra essa pessoa. Vai ser melhor pra você. Você vai trabalhar menos e vai ter mais resultado. Então, isso eu venho aprendendo também. Venho cada vez mais, né? É difícil você achar a pessoa certa pra isso. Mas, pô, excelente. Muito menos trabalho. Ser menos chefe e liderar mais, né, pô? As coisas vão produzir, vão ser mais, vão correr mais e vai ter melhores resultados. Então, além de você ter mais tempo pra pensar em outras coisas. Com certeza. E hoje é que eu tô nessa pegada. Exatamente, né? Então, foi a parte boa da pandemia, com certeza, foi isso. O que você espera aí agora do futuro? Pós-pandemia, crossfit, academia, bom, ruim? Minha expectativa é que nos Estados Unidos, os lugares que já liberaram máscara, a procura pelas academias foram um crescimento exponencial. Todos os lugares, por exemplo, estavam crescendo lá a procura, mas onde liberou máscara foi um crescimento exponencial. Eu acho que a atividade física, junto com alguns outros setores como eventos, turismo, vai crescer bastante. Existe uma demanda reprimida. E a atividade física principal é o seguinte: o cara que era sedentário antes passou perrengue no Covid. Seja passou perrengue, realmente ele foi internado, sobreviveu, ou ele ficou morrendo de medo de pegar, né? Porque ele era sedentário, porque ele estava obeso, porque ele entrou no grupo de risco. Pensando, era pra eu ter falado. Essas pessoas vão ter que rever, pô, os hábitos dela. Né? Muita gente vai ter que rever os hábitos. No Brasil, pô, menos 5% das pessoas frequentam a academia. Menos 5%. Na Argentina, são 6,5%. Num país que está uma economia muito mais fragilizada hoje em dia, tem mais gente indo para academia. Nos Estados Unidos, se não me engano, são mais de 10%. Né? Então, o que acontece? A diferença já é bruta. Se a gente consegue aumentar 1% das pessoas que estão frequentando as academias, né, de 4% para 5%, porra, a gente está aumentando, na verdade, 25%, né, o mercado. Então, o setor de academia tem essa missão hoje, né, e eu acho que isso vai acontecer, acredito muito nisso, né, de que vai ter uma procura muito grande por atividade. As pessoas precisam cuidar da vida delas, né, cuidar melhor da vida delas. Acredito que o CrossFit é a melhor forma para isso. Eu sou suspeito pra falar do CrossFit, porque como eu tava te falando, né? Eu sempre fui atleta de karatê desde que eu 8 anos de idade. Você foi parar lá com 20, mais ou menos, por causa de faculdade, essas coisas. E conheci o CrossFit também antes da pandemia, 2017, eu acho, por aí. E eu acho que não só o resultado, pra mim, posso falar que particularmente o resultado físico, eu já conhecia muito o resultado físico, porque eu sempre pratiquei esporte a vida toda. Então isso pra mim era uma coisa, eu já sabia que ia ter um resultado. Mas o resultado mental, pra mim, do CrossFit foi... Assim, por exemplo, essa blusa que eu participei desse campeonato, né? A superação que a sua cabeça consegue promover no seu corpo, você achando que não consegue, mas ali você percebe que você pode mais. Isso aí, pra mim, eu acredito que é a característica mais top do CrossFit. Né?
Porque você consegue mais. Você sempre consegue mais. A gente fez um evento agora, terminou esse final de semana, né? Go Games. E a gente começou com 33 trios, aí depois baixou pra 12 e depois foi pra 6, né? Aí os 6 trios, dos 6 trios participando, tinham 2 trios que vieram chorar comigo e falaram assim, essa carga do snatch tá muito pesada, né? Snatch, você pega a barra do chão, joga pra cima da cabeça um movimento só. Aí eu falei, beleza, mas vocês foram pra final. Vai que vai. Você quer que... não, eu vou virar pros outros finais. Ele falou assim, galera, vou mudar aqui porque tem 2 trios que tá achando a carga pesada. Bicho, vocês classificaram pro final, pô. Sabe? Vocês chegaram até aí. Se vir. Resumo. Tinha uma prova que começava com... Eram 60 snatches pro trio. Todos os trios completaram. Todos fizeram a prova. Todos se superaram. E aí pronto, já deixaram agora e falaram assim, bicho, você viu o que estava acontecendo com vocês, né? Vocês estavam reclamando da carga, achavam que nem ia conseguir fazer, todos fizeram. Cada um tinha que fazer pelo menos 10. Eram 60 repetições. Cada um fazia pelo menos 10. 10. Numa estratégia livre, depois tinha as 30, meu irmão, que era aquela de qualquer jeito. Briga na feira. Então, bicho, todo mundo fez. Muita gente comemorou com eles. E ficou claro, bicho, o limite tá onde? Né? Teve um trio que foi pro pódio, no terceiro lugar, que era o único trio, um dos poucos trios que era um homem e 2 mulheres. E eles foram pro pódio. E eles comemoraram muito porque foram pra final. Comemoraram bastante. E aí quando chegou na final terminava com uma corrida de 1.600 metros. Aí uma das meninas que trabalha com a gente, Brenda, chegava chorando, não sei o quê. Então assim, isso vale pra vida, pô. Né? Às vezes a gente acha que, porra, não vou conseguir fazer isso. Não vou conseguir atingir esse nível de performance na empresa. Não vou... Porra, você pode, velho, né? A gente acha que não pode, né? A gente, às vezes, então, o CrossFit que eu falei pra todo mundo, esqueça o limite, não bote o limite em vocês, velho. Tentem. E se você já começa achando que não vai conseguir, ninguém vai conseguir te convencer do contrário. Então você tem que tentar. Tem um negócio assim, Joel J, né? Achei massa essa frase que ele postou assim, ele falou assim, falhar é tentar sem saber que vai dar errado. E errar é fazer sabendo que vai dar errado. Ou seja, você falar assim, não, eu vou tentar. Não consegui, beleza, mas eu tentei, eu me esforcei ali, sei lá, da próxima eu vou fazer mais. Agora você falar assim, porra, não vou não, que eu não consigo. Porra, você já... É engraçado assim, né? Você pega um exemplo também. Se você falar assim, porra, quero comprar um carro. Tô pensando em... Você tá sempre rodando, não sei o que, de repente você fala assim, vou comprar um Toro. Bicho, a partir do momento que você pensar em comprar Toro, você vai ver uma Toro a cada esquina. Certo? É verdade. Se você vai fazer uma coisa pensando que vai dar errado, é a mesma coisa, pô. Porque você a partir do momento que pensou na Toro, você vai começar a prestar atenção na Toro. Você vai começar a ver que tem uma Toro ali, outra Toro ali, outra Toro. Então, se você começa a fazer um negócio que, comecei, sei lá, dando errado, sei lá, não vai dar certo. Então, tudo que não pode dar certo, você vai estar, sabe? Seu foco de atenção vai estar o que não pode dar certo. Então, comecei, sei lá, tem que fazer uma corrida de 1.600 metros e meu tênis está me incomodando. Já vou começar com um tênis ruim. Bicho, você vai passar a corrida inteira pensando num tênis ruim. Incomodando seu pé. E ele vai ficar, você vai estar, agora você fala assim, porra, bicho, eu vou começar, mas já só faltam 600 metros, só falta 400. Você vai estar o tempo, porra, que massa. Tem o campeão de maratona, foi campeão olímpico, né? Ele corre sorrindo, né? Pare, depois você vai ver assim, parte dele ele tá sorrindo. Porque a mensagem que ele quer passar pro corpo dele é que ele tá tendo um momento legal. Tô tranquilo, tô de boa. Ele não tá sofrendo. Então, pô, eu acho que isso tem sentido. Eu não sou muito daquele cara que pensa muito assim, em PNL, alguma coisa, mas acho que tem certas coisas que tem sentido. De você passar uma mensagem pro seu cérebro, pensar tudo. Então, pensar positivo realmente, porra, não custa nada, né? Então, legal essa frase que você falou e corrobora mesmo, rapaz. Vai, né? Não consigo, tenta. Vai tentando querer dar certo, né? Vai tentando, achando que não vai dar errado. Então o CrossFit ensina muito, o esporte ensina muito isso, velho. Eu sou um incentivador nato, assim, do esporte. Porque a vida toda fiquei e... Pô, às vezes eu, com amigos, assim, tal, falando de atividade física, eu falo, velho, faz atividade física, pô. Meus amigos acham eu chato, eu sou um cara chato. Porque eu tô assim, pô, velho, não consigo treinar de manhã cedo, vai de tarde. Pô, de tarde tô trabalhando, vai de noite. Eu não consigo ir segunda a sexta, vai terça e quinta. Vai segunda, quarta, sei lá.
Você consegue, arruma um jeito que você vai conseguir. Vai. Mas se você ficar na sua cabeça arrumando pretexto, você não vai conseguir, né? Não, Não vai dar certo. não vai. E ainda fala assim, ó, não só nessa questão não palpável, mas a atividade física, as pessoas que, por exemplo, se tem depressão, é provado que se você tiver atividade física vai te ajudar a sair da depressão, né? Tem algumas doenças ligadas, né, ao psicológico da pessoa, tudo, que ela vai funcionar melhor. E fora mesmo, você vai ter a sua chance de ter um infarto cair não sei quantos %. Acho que é Então, assim, 60%, eu vi outro dia. Tem umas coisas. Então, assim, eu tenho umas estatísticas muito legais sobre isso. Depois, mas a chance de você ter um problema, por exemplo, uma vez eu fiz um quiz no Instagram da Gol. Você acha que é pior você ser um gordinho fazendo atividade física ou um magro sedentário? Massa. O gordinho fazendo atividade física, ele é mais saudável que o magro sedentário. Uhum. Então, assim, não é só questão do corpo, é questão dos hábitos mesmo. Porque magreza não quer dizer saúde. Não quer. Então, assim, às vezes, mas a pessoa não tem gordura abdominal. Pô, mas ele é sedentário, entendeu? Então, o sedentarismo é uma pandemia. A gente não trata como, né? Mas existe uma pandemia, que é o sedentarismo. Muita gente morre precocemente por causa disso, né? Muita gente tem uma qualidade de vida, né? Às vezes pode estar acamado, ou então andando, às vezes tem um derrame, alguma coisa. Muito porque foi uma pessoa sedentária, não fez atividade física, não se cuidou, não se alimentou bem, né? Então, pô, atividade física é foda, velho. Todo mundo tem que fazer. Eu imagino, velho. Pra gente fechar aí, Rafa, pra gente matar, eu queria que você deixasse Você que é um cara que gosta de ler livro e tal, queria que você deixasse um conselho, uma frase de incentivo ou de aprendizado pra galera aí que tá escutando. Seguinte, uma das coisas que eu penso, que eu percebi, na verdade, assim, quando você tá empreendendo, você tem que ter essa disciplina de estar fazendo, né? De estar performando, de ter um problema você tem que resolver. Mas isso é o que vai te manter nos trilhos, sei lá, o que te vai manter, né? Mas o que te faz decolar realmente são as decisões. Assim, você o tempo todo tem que estar tomando decisões difíceis. Você vai se ver em momentos complicadíssimos. Por isso que eu acho que é importante você saber qual é o seu propósito, porque eu considero o meu propósito o meu chefe. Às vezes a gente acha, o empreendedor não tem chefe, eu tenho o meu propósito. Ele que vai dizer para onde eu tenho que ir, né? Então, as decisões vão fazer muita diferença na sua vida, né? Você vai tomar decisões, você vai ter que estar fazendo ação todo dia, você vai ter que estar resolvendo os problemas, você vai ter que estar correndo, vai ter que estar batalhando. Então, as decisões são muito difíceis. Tome as decisões certas. Às vezes você vai errar nas decisões e corrija a tempo. Não fique insistindo em decisões erradas, né? Às vezes a gente vai errar, todo mundo já tomou decisões erradas, mas não insista, né? E procure resolver logo. Mas são decisões. Então, quando você toma uma decisão errada, você tem que tomar uma decisão de corrigir aquela decisão aprender errada, e corrigir. Né? Então, não é só a sua ação, né? Não é só o fato de você estar ali chegando junto de um aluno, chegando junto do seu cliente, chegando, sabe? Querendo buscar não, tem que estar limpo. Não é só isso. São decisões, né? Então, isso que vai fazer a diferença no seu sucesso. Jeff Bezos tem uma frase que ele fala também, né? Se você parar assim nos seus 80 anos e parar para ver o que é que você traz da sua vida tudo, o que mais vai te chamar a atenção são as suas decisões. E vá para disposto a apanhar. Vá disposto a apanhar, desconstruir, né? Cair e levantar, jogar fora conceitos que você tinha que às vezes não vai servir para nada, né? Então vá nessa pegada do tipo assim, porra, você vai às vezes estar sozinho, né? Você vai às vezes não ter com quem contar. Mas, velho, quando você começa a ver o que você tá propondo, tá acontecendo, rapaz, é muito gratificante. Rapaz, é muito gratificante. Até difícil de explicar, né? Não tem, pô. Porque quando você vê assim, por exemplo, eu vejo um professor meu, um coach meu, que vira pra mim, porra, e fala alguma coisa, não, mas isso aqui eu aprendi com você. Seja, porra, recepcionista, não, porra, mais Rafa, de um aluno, sabe? E ver que aquela pessoa, porra, tá crescendo junto contigo. E depois você vê. E no final das contas é do caralho também, meu irmão. Eu chegar no final do mês e falar assim, porra, massa. Esse mês deu bom, viu? O resultado financeiro é top. Vamos nessa. Então mas isso lá é no final, pô. Sabe? O sucesso não é esse aí. O sucesso você vai... Isso é consequência. É a consequência. Você vai... Então, assim, a jornada realmente que é o legal. Então,
fazendo, porra, mas é muito bom, velho. É muito bom. Às vezes é estressante, te consome, mas, velho, quando você vê seu resultado, o que você tá propondo dando certo, não tem como descrever. Se você olhar, porra, não existe. Por mais que eu tente descrever, não, mas é muito legal, é feliz. Rapaz, não tem descrição. Então, acreditem mesmo. E como a gente tá falando da atividade física, a gente pode muito mais, pô. Sabe, sempre o cara que começou ali, o cara vai ralar, vai tudo, mas ele vai ver, velho, que ele achava que ele não podia, ele fez. Ele achava que não ia conseguir aprender aquilo, ele aprendeu. Porra, eu sou um cara muito mais humano hoje. Eu sempre fui um cara racional, sabe? Racional, engenheirão, sabe? Pá, preto no branco. Matemática ali, aquela parada objetiva. Isso, cartesiano. Então, assim, todo mundo vai aprender muito, velho. E é muito compensador. Então, você poder mudar a vida de pessoas, porra, se você puder fazer as pessoas melhorarem. Então, recomendo, aprova a experiência. Passei já muito perrengue, passei muita dificuldade, mas não abro mão, não voltaria atrás dessa história, né? De tudo, das dificuldades que eu passei, porque isso me ajudou bastante também. E desejo sucesso para todo mundo. Eu falo assim, desde que eu abri minha academia, desde que eu abri minha primeira empresa, eu não desejo que nenhum empreendedor tenha a empresa dele fechada. Desde que ele seja ético, né? Desde que ele faça o certo, que ele jogue limpo. Eu quero que ele prospere, né? Agora, se o cara não joga limpo, é problema dele. Mas se ele tá jogando e tá fazendo certo, a gente colhe o que planta. Todo mundo, porra, desejo sucesso pra todo mundo. Te agradeço aqui, acho legal. Eu falo assim, gosto muito de falar disso, velho. É um negócio que eu tenho o maior prazer em falar. Eu passo horas falando se deixar. Falei, eu postei antes aqui, falei, vai ter problema pra editar. Você que lute. Mas o papo foi massa aqui, velho. A gente só tem a agradecer. Eu falo com muito prazer, velho. E quem quiser também, assim, algum momento, porra. Deixe seu Instagram. Rafael MP Coelho, M de Maria, P de Pato Coelho. Quem quiser seguir. Quem quiser, assim, eu não sou muito de rede social. Se depender da minha rede social, eu vou morrer de fome. Mas eu tô sempre disposto a conversar, velho. Adoro, na verdade. Então, quem quiser trocar uma experiência, quem quiser, porra, eu tô querendo, sabe, ver o que é que você acha, o que é que você indica de livro. Quem vai no meu Instagram, uma coisa que eu volta e meio faço é indicar alguns livros. Eu recomendo bastante. Então, me procure, tô aí, velho. Eu acho ótimo, tô à disposição. Sempre que for pra isso, pra ajudar algum empreendedor, eu tô à disposição, sabe? Show, velho. Viu? Obrigadão aí, obrigadão mesmo por aceitar nosso convite aí. Valeu, irmão. Valeu. Galera, muito obrigado por acompanhar aqui o nosso podcast. E segue lá o Rafa. Ele tá aí com as indicações de livro. Tem a Go CrossFit, @GoCrossFit. GO_CF. GO_CF, tá certo? E não esquece aí de curtir o vídeo, deixar seu comentário, seu feedback, que a gente tá sempre ligado. Valeu, um forte abraço.